Fala galera, estamos de volta na cara do Golcast. Para quem pensou que a gente tinha fugido e ido embora, nada disso. A gente estava se reformulando, se remodelando e buscando aqueles convidados para poder causar impacto na volta. E eu acho que a gente acertou, hein? Luiz Carlos Galeto, meu parceiro, tá aqui de volta. O homem andou aí viajando. Filme novo, caiu nos buracos aí do programa do Tom. Aí é complicado. Aí caiu lá. Foi no Acerte ao Caio. Rapaz, mas você perdeu uma pergunta. Mas foi foda aquela pergunta. Mas também, meu amigo. Dava não. Eu tentei até pesquisar e não achei. É difícil. Acabou caindo no buraco. Caí. Lá ele. E depois desse buraco, rapaz, não foi por conta dessa queda, mas eu fiz 2 cirurgias, você acredita? Mas, rapaz, foi outra coisa, foi vesícula e por isso que eu estava no departamento médico, a gente deu um tempo. Mas voltamos em grande estilo e, como sempre, ele apresenta os nossos convidados de hoje. Rapaz, eu sem esticar muito, olha, rapaz, craques aqui da bola. Tá emocionado, inclusive. Tá mesmo. Um deles é meu xará, Luiz Carlos Cruz, Juninho Cearense, rapaz. Não precisa muita coisa não, porque os caras são conhecidíssimos, fizeram história aqui no futebol cearense e vão fazer mais, viu? Vamos fazer mais. Muito obrigado, viu, Luiz Carlos e Juninho, pela presença aí, cara. Obrigado a vocês. Primeiro, eu assisto vocês e eu vi o dia que você caiu. Eu vi. E o Tom não perdoou. O Tom é brincadeira, velho. Ainda mais quando é cearense. Aí eu acho que ele não perdoa. Aliás, ele tratou você com respeito que todo cearense tem que ser tratado. Com certeza, Tom trata assim, né? Demais, os humoristas, principalmente de Ceará, ele dá muito respeito, ele dá muito espaço, né? Sim. Como o Chico já fazia, né? O Chico já fazia isso com muita propriedade, né? O Tom recebe esse espaço do Chico. Hoje ele repete essa história. Como, aliás, eu espero que meu filho do coração, hoje trabalha comigo, treinador, competentíssimo, jovem, siga esse legado nosso, né? Que nós estamos construindo. E a minha vinda aqui passa muito por esse abençoado amigo e profissional competente, que teve uma ideia brilhante, que nós vamos, acho que, falar sobre isso também. E voltar aqui é ser feliz antes de chegar. A minha esposa dizia ontem, tu beijou o chão? Eu disse, mas lógico, quando eu chego eu beijo o chão. Porque aqui, se eu fosse espírita, eu acho que quem é em casa, eu sou cristão católico, mas respeito as religiões, com certeza eu devo ter outra vida aqui, eu devo ter nascido aqui, porque aqui eu estou em casa. Mas me emociono quando falo. Aqui as pessoas, cara, hoje a gente viu, né, Juninho? Lá no Sérgio, lá em Maranguape, saudade do seu Zé, que perdemos o seu Zé na Covid, o pai dele, que gostava de futebol, gostava de mim, me questionava sobre 3 zagueiros. Mas como é que é esse 3 zagueiros? Calma. Aí tinha que explicar por que você te atacava. Então, obrigado a você, obrigado, Luiz. E vamos falar daquilo que eu amo. E agradecer ao Juninho, que eu só estou aqui porque esse abençoado teve a ideia e nos trouxe para cá. E eu também, primeiro boa noite a todos. Eu também só estou aqui porque ele me trouxe do Aço de Arapiraca para vir para cá fazer uma carreira que, na minha visão, foi brilhante. Num momento que a gente precisava no Fortaleza. A gente sempre esteve disposto, né? Claro, jovem, querendo aparecer pro futebol num time de uma camisa muito grande, né? Eu tive o prazer, né, de estar com muitos jogadores daquela era, né? Um time muito jovem, mas um time muito, muito brilhoso, né? Jogadores nordestinos, jogadores que a gente tinha uma amizade também dentro de campo, né? A gente sabia do respeito de cada um, sabia da dificuldade de cada um dia de jogo, né? Dia de jogo a gente tinha dificuldade. A gente comentou várias coisas. Um do jogo que a gente vai comentar foi aquele jogo contra o Paulista Jundiaí, que a gente mete 6-1 lá e toma 2-0 em 10 minutos e fica um olhando para a cara do outro. E a gente não tem como gelar, né? São 23 mil pessoas dentro do estádio, mais um monte lá fora. Se perde um jogo daquele, a gente é lixado. Então, assim, foram emoções que a gente está vivendo. E revivendo e trazer o Cruz para cá é uma troca de gratidão, uma gratidão. Eu tenho muitas histórias boas, ele esqueceu até algumas e eu vou lembrar hoje aqui, principalmente como foi minha chegada aqui. Então a gente é muito grato por isso. Eu até dei umas escorregadas na entrevista quando eu cheguei, porque eu chamei ele de meu pai. Meu pai tá aqui. Aí os jogadores, então tá bom, vai jogar porque é filho. Então, assim, eu sofri muito bullying no começo com os meninos, mas graças a Deus eu consegui. Depois a bola mostrou, Depois a bola mostrou que eu vim pra guerrear, entregar tudo dentro de campo, que a gente sabia que a gente tinha um time muito especial. Você falou disso, só para aproveitar esse gancho aqui, Hugo. Veio para guerrear, né, e tudo. E vocês fizeram parte da história do Fortaleza. Vou pegar só no recorte, foi o time de 2002, né, que teve o acesso, o vice-campeonato brasileiro. Aquele time jogava bonito, né? Era bom. Melhor ataque, melhor defesa. Pois era muito bom de ver. Como é que você tem melhor ataque e tem melhor defesa, macho? É meio difícil, né? É difícil. Então,
não passa só pela parte técnica, né? Tudo bem, o Luiz Carlos Cruz era o treinador, tem a técnica, a tática, que ele organizava o time. Tem que mexer na alma do jogador, né? Como é que era feito esse Farinha, trabalho? rapadura e ser cearense, macho. Pronto. Eu vou emocionar falando isso, porque quando nós montamos aquele time com a base nessa região, e ele sabe a minha luta, eu já lancei 2 livros. Nós temos que defender a nossa escola brasileira. E o Nordeste tem uma escola. Quando nós ganhamos o CRB e o Mano Menezes estava saindo para o Grêmio, dentro de Caxias do Sul, e ele lembra, disse que eu dei uma entrevista para os gaúchos e disse que antes do jogo chegamos lá, eles fizeram piada com a gente, que nós íamos enfrentar o Caxias, do Mano Menezes, e eu disse, vocês vão conhecer a escola nordestina de jogo. Aí o cara falou, que escola nordestina, que só tem escola gaúcha? Eu digo, no final do jogo nós conversamos. Ganhamos de 3-2, esse aqui jogou muito, eu falei no final do jogo. Vocês viram que é o nordestino aí? Então vou dizer aqui para você, nordestino, que sabe o que eu estou falando aqui, vocês sabem. Velocidade, criatividade, ousadia, capacidade de superação. Não reclama de cama, comida, tempo. Se eu tiver, em qualquer time do mundo, tiver que escolher um jogador de qualquer lugar do mundo e um nordestino, eu vou contratar um nordestino. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Por esses elementos que eu estou dizendo aqui. Eles são diferentes, o nordestino é diferente. Por isso que esse país também está onde está. Porque a nossa força nordestina alavancou esse país. E não só no futebol, que nós podíamos um craque aqui do meu lado, mas podia citar uma infinidade de craques. E na música, meu irmão Fagner, Luiz Gonzaga, quer que eu diga mais? Então, pelo amor de Deus, a nossa característica, o futebol, ele representa uma cultura. E ele sabe o quanto a gente construiu naquele ano, mas não pensa que foi fácil. Não. Hoje eu contava para ele lembrava. A gente no primeiro treino, lá com o Sérgio, tive que tomar só água de coco hoje, que refrigerante, porque eu vim aqui, não me deixaram tomar nenhuma, aquela água que o passarinho bebe, mas tá tudo certo. E eu lembrei de uma história, eles lembraram. Quando a gente começou a preparar a equipe, a torcida pedia jogador bilheteria, tinha mania aqui. Você que está em casa hoje, aí sabe. Ainda hoje. Cadê o jogador bilheteria? Porque eu disse Juninho do Asa, Juninho do Asa. Aí, enfim, aquele time todo foi montado assim, um por um. Aí paramos o treino, era a véspera de enfrentar o Ferdinando na estreia contra a América de Natal. O Ferdinando era um ídolo aqui, Sim. que tinha treinado um time que tinha tido um relativo sucesso, mas não alcançou o que aquele time de 2002 alcançou. Sim. Ele não conseguiu, mesmo fazendo um grande trabalho. Quebrou uma sequência de títulos do Ceará. Que marcou. Como agora, 2000, né? O Carpini quebra. Isso. Só que o Carpini vai embora bem diferente de Ferdinando, né? Não é nem para comparar. Mas enfim, por causa do jeito de jogar. Aí você vai para aquele... Mas pau mesmo, acho. Pau, os caras lascando pau. Parei o treino, pedi para eles virem comigo até o alambrado e pedi pro torcedor descer. Ele achou que eu nunca briguei com ninguém, nunca bati nem num filho. Falei, só desce aqui, quero falar com você. Eu disse as minhas palavras. Se você tá aí vendo, você é aquele torcedor, você vai lembrar. E tinha mais gente no PC aquele dia. Nos dê 30 dias. Se em 30 dias esse time não liderar a Série B e no final do ano você vai chorar, porque você vai vir abraçar nós, que nós vamos botar esse time na Série A. Claro que ele respondeu lá, me xingando. Estreamos no dia seguinte, jogada de Sérgio, talvez vocês vão lembrar, apenas se tiver mostrar, pênalti, Vinícius 1-0 lá contra o Ferdinando. Vamos lá contra o Caixa d'Água, americano em Campos, que ninguém ganhava, porque ninguém ganhava do Caixa d'Água. 2-1, esse aqui jogou muito. 2-1. Viemos em casa Vila Nova 1-0. Em 15 dias nós éramos líderes. Olha, me arrepia. Era líder da Série B. E aí aquele torcedor começou a olhar pro PC, dizer que começou a acreditar. E ninguém lembra que Clodoaldo estava fora nesses 3 primeiros jogos. Isso. Porque nós afastamos Clodoaldo para recuperar Clodoaldo para uma situação futura. E acertamos em cheio. Porque Clodoaldo foi uma peça importante na jornada quando depois. Ele volta... Claro, bem preparado, concentrado. E aí, se eu for falar do time, é covardia, porque do goleiro, todo o elenco. Hoje o Julião, que foi o auxiliar, mandou um áudio. Nós temos um grupo lá desse evento que a gente vai falar. E ele disse: quem jogou e quem não jogou. Daí eu disse: não, Julião, todo mundo jogou. Porque naquele time todo mundo jogava. Esse aqui às vezes podia passar e pro Alisson entrar. Pro Alisson entrar. Então, respondendo a você, tem que ser cearense, macho. Tem que ter a nossa característica. Aí você tem sucesso. Quando você abre mão dela, aí você vai penar. Seja no futebol, na cultura, no humor, que eu sou fã. Eu vou ver show de humor que já falei pra você. Eu sou fã do melhor humor do mundo, é o nosso aqui. Eu falo nosso, porque eu sou fortalezense. Você é daqui. O vereador Lula Moraes, que foi lá no PC dizer pra mim: você aceita? Eu digo: senhor, eu comecei a chorar, homem. Se eu aceito, mano, vou emocionar. É uma honra, homem. Um lagiano de família humilde como eu sou, vim pro estado, Ceará, e na cidade foi receber um título
que é a maior honra que alguém pode Não receber. lembrava disso. Nossa, 2003. E sabe quem que me entregou? Com meu pai e minha mãe lá? O Fagner. Rapaz. E todos os vereadores da época que vão ver esse podcast vão lembrar. Que honra, hein? Não conseguiram fazer na Câmara, tiveram que fazer lá num clube, esqueci agora o nome do clube, na Praia de Iracema, Clube Náutico. Náutico. Porque a torcida foi em peso, macho. Era um lugar, a Câmara ia ser pequena. E nós levamos o elenco todo, então tem que ser cearense. Aí você tem sucesso. Deixa eu aproveitar aí a deixa que o Luiz está falando, né? Os dois, inclusive, né, ganharam a alcunha de cearense sem ser cearense. Porque o Luiz Carlos ganhou o cidadão fortalezense e o Juninho, que não é cearense, acabou virando Juninho cearense. Mas, assim, o que eu queria falar, pegar o gancho, né? Você falou de Clodoaldo, a gente está falando desse time, eu trouxe um objeto aqui para... Se vocês se emocionaram até agora, acho que vai emocionar mais ainda, né? Então deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vixe, Não sei se Maria! vocês lembram dessa camisa aqui. Como lembro? Vamos deixar ela aqui em Dá cima. licença, posso fazer uma coisa nela? Claro, Você não vai ficar claro. bravo? Dá Não, licença. que é isso, que é isso. Isso aqui é uma honra, mano. Isso aqui mudou minha vida, mudou a vida dele. Aqui. Com certeza. E aqui tá assinado justamente por aquele que você falou que foi o grande destaque da Baixinho, época, né? Clodoaldo. Baixinho. Que é a Temor, Clodoaldo. Vamos deixar aqui em cima pro nosso bate-papo. Apesar de que vai ter pergunta, que vai sair um pouco do Fortaleza, mas a gente vai Tem falar problema. um pouco desse time. Cara, seguinte. Opa, até fiquei mais nervoso aqui. A gente já Obrigado, Hugo, viu, por você trazer. Com Vou mostrar certeza. aqui, obrigado. Isso aqui. Eu tenho uma em casa. Eu também. E a 10. Eu tenho em casa. Eu esqueci de Autografado. trazer a minha camisa e as duas medalhas, né? Mas De trouxe acesso. aqui para poder a Era gente pra ter bater trago, esse papo. teve dois acessos, Eu tive né? 2 acessos e nenhum descenso. Tive 2 acessos de um título cearense, né? Aí. Então eu tenho eu tenho poucos jogos pelo Fortaleza. Na realidade, eu tive muito na primeira passagem. Depois eu tive que ir para a Turquia. Financeiramente, o Fortaleza não Melhor, conseguiria né? cobrir. Eu ia para um time que brigava por Europa League. E aí não tinha como o Fortaleza disputar. Cobrir, né? E eu precisava também dar uma alavancada, porque eu vim praticamente de uma situação muito, muito difícil, né? Que a equipe. Não é que o Asa era pequeno, é que naquele momento. A parte financeira dos times, até do próprio Fortaleza, não era uma não era parte legal, financeira. É outra época. Então, assim, então a primeira proposta que veio muito boa, apesar de eu não querer ir logo de imediato, porque o nível que eu estava jogando naquele ano era nível de bater seleção sub-23. Então tu já tá e dizendo, todo pô, mundo. se eu ficar por aqui pode E- ser. Não, o Sim. Flamengo queria ele. E Vários times queriam ele. Tinha o próprio Vários. Criciúma que subiu, queria. Vários. Figueirense na época, Vários. Flamengo, teve São Paulo, teve Atlético Mineiro. Então tive muita proposta, mas a proposta. E na realidade, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha segurado um pouquinho, tinha disputado um campeonato brasileiro da Série A. Série A. Tinha até ficado no Fortaleza, porque o jeito, como você falou, a magia. O professor falou da magia e tudo, mas eu me arrepio toda vez que agora eu vivi e vi, né? O Fortaleza jogando jogos agora no Castelão com essa outra estrutura, com esse outro modelo de torcer, né? Que é diferente daquele modelo nosso, porque aquele modelo nosso era um modelo diferente de torcida. Não é que o 22.800 pagantes por jogo. Pode buscar. 22.800 pagantes por jogo. E nós batemos o Ceará um ano antes, que nós tínhamos tido 21.800. Lembra daquela arrancada do Ceará que eu vim? Que na realidade o Ceará serviu de vestibular. 2000, claro, 2000 a gente deu na trave, só lembrar. Foi. O melhor ataque. E Alisson, Alves e Mota. Aí vem 2002 com quem? Juninho, Clodoaldo e Vinícius. E ainda tendo para entrar. Mazilo Noiola, Finazzi, Cristiano Alagoano. Pelo amor de Deus, mano. Então Alisson. essa torcida, ela, quando eu fui ver agora de perto com um filho já grande, né? Então a gente sabe que é uma torcida que é apaixonada, que hoje tem mosaico, e naquela época não, era a garganta Gogó, mesmo. era bateria e gogó, né? Bateria e gogó. E quando eu saía do PV no vestiário, né? Que a torcida ficava dizendo, solta o leão, como faz agora com uma coisa diferente. Então, quando a gente sempre curioso, né? Ia lá no vestiário, olhava pela janela, pela porta, né? Aí dizia, "Eita, hoje está entupido." Então, e o Marcelo... Topado, mano. Topado. E assim, e o Marcelo, que era o nosso preparador físico, o falecido Marcelo, que era... Pantera. Quer dizer, o Pantera chegava pra gente e dizia, ó, quando eu soltar vocês aí, vocês já entram Leão, é igual leão. o leão. Vocês entram correndo com tudo. E assim, a gente entrou correndo e entrava correndo e me arrepiava. Eu dizia, "Pô, não tem como não deixar nada." A gente só entrou diferente, um dia diferente, que foi lá contra o Paulista Jundiaí, que a gente está tentando replicar isso, que fez igual a seleção brasileira, que era todo mundo de mão dada. Era o jogo do acesso. Entrando, que era o jogo do acesso. Então a gente mostrou a união, Isso. porque a gente... Foi o que a gente fez o ano inteiro.
né? O campeonato inteiro. Era um time muito unido dentro de campo, um time que, se você fosse nas viagens, nos aeroportos, ficava todo mundo perto, todo mundo um próximo do outro, não tinha muita oba-oba, não tinha celular, eu acho que isso também ajudou. Na concentração jogava sinuca, ping-pong, gamão. Não, tô falando coisa lá no Pacheco, mano. O dono do hotel lá, tomara que ele esteja com saúde, eu não lembro o nome dele, perdoe. Ele cedia um hotel para nós, lá no Pacheco, se vocês sabem o nome. Porto Canoa, né? Que a gente concentrava lá. Ele fechava só para nós, né, Juninho? Era, porque era na realidade, o Jorge, né, teve uma ideia Jorge Mota era presidente, né, Rochinha, uma ideia brilhante, porque imagina, jogador de futebol num hotel desativado só para Fortaleza, vai ter o que para esses caras? Não, vamos fazer torneio. Aí descia todo mundo, aí torneio de pizza sinuca, torneio ping-pong. Aí ficava aquela loucura, todo mundo queria ganhar aquele cinquentinha, né? E Começava logo a... E ao mesmo tempo integrava, fazia essa união ainda maior, porque era um monte de menino brincando ali, né? Na concentração. Aproveitando e continuando a respeito sobre essa camisa, essa história desse time que foi vice-campeão brasileiro, e aí tem um motivo o porquê não foi campeão brasileiro. E é esse assunto que eu quero trazer à tona. Por quê? A gente já trouxe aqui Clodoaldo, Clodoaldo. Trouxemos Sérgio Maranguape, trouxemos Jair Bechara, e todos eles citaram um assunto. E que o Ronaldo Angelini, não sei se vocês viram, essa semana ele falou sobre o mesmo assunto. Sim. E é sobre a arbitragem brasileira. E ele falou num nome, Paulo César de Oliveira. Hoje comentarista. Comentarista lá da Rede Globo. Ajuda a Globo a definir os lances lá, pela mãe. E todos eles foram bem enfáticos, eu queria ouvir de vocês também, um de cada vez, obviamente. O que realmente rolou naquele jogo, porque... No segundo jogo. O Clodoaldo, inclusive... Contextualizando aqui, Hugo, o primeiro jogo da final, Fortaleza e Criciúma, foi no Castelão. Mais de 60 mil tricolores. 2-0 Fortaleza. Fortaleza para ter metido uns 4 ou 5, não chocolate. sei por que não... Assim, parecia que não precisa. E ali começaram a quebrar o Juninho. Foi, né? Aí o segundo jogo foi em Criciúma, que foi 4-1 pro Criciúma, depois de vários lances polêmicos lá. Continua. E um deles, né, o Ronaldo Angelini fala sobre a expulsão do Chiquinho logo no começo do jogo. 15 minutos. Só que o Clodoaldo, inclusive, a gente tem um quadro e a gente vai fazer com vocês também, que é um cartão amarelo e um vermelho. E o Clodoaldo aplicou o vermelho direto pro Paulo Sérgio de Oliveira. Por intimidar os jogadores do Fortaleza naquela final. Então eu queria ouvir de vocês. Estava em campo, né? Deixa a Juninho primeiro, que eu quero ver a visão dele também como jogador. Foi que houve de fato, o que é que realmente... Diga a verdade. Diga a verdade. Não, o primeiro ponto no jogo em casa, eu acho que foi uma caçada brutal, porque comigo principalmente, naquele momento do campeonato, a gente sabia do nosso poder de fogo. Sim. O professor vai lembrar também, a gente sabia que o público em Fortaleza queria muito jogar no Castelão, mas a gente, os jogadores, não queriam. A gente queria no PV, porque a gente ia golear. A gente ia golear eles. A gente ia matar eles. Já tinha goleado de 4 na primeira fase. Qual era a minha declaração que pegou muito naquela época? A gente não brincava no PV, a gente matava. Isso. A gente não brincava, porque a gente pegava eles em cima. O presidente Vargas é pesado. Um time do Sul que vem, o nosso time era muito rápido, leve, como o professor falou. A gente mudava muito o jogo de direção. Então, uma equipe como a nossa, num campo pesado, com várias variações, e o professor dava essa liberdade de autocontrole, de criação, de autonomia no movimento, principalmente. Mudança de sistema. Que é mudança de sistema. Tinha hora que eu estava na ponta de lateral, tem hora que eu estava de zagueiro, tinha hora que eu estava de volante. Então, assim, hoje é muito fácil. Aí, não, tem muita gente que joga liberado. Não, mas ele já liberava isso lá atrás. Agora, claro, a gente tinha um contexto, a gente já sabia quando um fosse, o outro fechava. E eu acho que naquele momento, primeiro jogo em casa, claro, o público queria muito 60 mil, foi recorde. Mas foi uma caçada, né? Porque depois que a gente fez o 2-0, eu não jogava mais, porque os caras o tempo todo batendo. Você não vai dizer o nome não, velho? Kleber Gaúcho e Luciano Almeida quebraram ele. Eu levei num escanteio, a favor nosso, contra eles. Eu fui para fazer a bola de cabeça. Kleber, eu acho que foi o Kleber, deu um murro na minha costela, fraturou minha costela. Eu saí, no segundo tempo eu saí, né? Depois eu levei uma joelhada na mesma costela. E aí o doutor Albino, não sei se era Albino, eu não lembro o doutor da época, a gente foi para o hospital. Não sei se era o Mário. Eu não lembro o doutor. Eu sei que a gente saiu do Castelão, aí foi detectado, né? Que eu tinha fissurado a costela, né? E aí bateram no mesmo canto. Aí o que aconteceu? Eu fiquei a semana toda sem treinar e depois a gente foi para aquele jogo.
Manuelzinho, seu Manuel botou, tomei infiltração para jogar, joguei até onde aguentei, né? Porque não, tem uma caçada de novo. Mas... E aí o Paulo Sérgio, esse árbitro... Paulo César, né? Paulo César, toda vez que ele vai comentar, sinceridade, eu nem escuto. Todo comentário dele, porque eu peguei, quando o cara pega ranço, né, que a gente fala aqui, eu peguei ranço. Mas foi com razão, cara. Da situação dele, porque todo assim, mundo viu. Ele praticamente tirou o que a gente poderia fazer de ouro, né? E eu concordo. Teve alguns outros fatores que atrapalharam o nosso título. Aquela medalha era para ser dourada. Ponto, era para ser um time. Nos anos 2000, campeão brasileiro. Fortaleza era para ser potência. Quem jogava melhor futebol no Brasil naquele momento era o Fortaleza. No Brasil. Sim. Não era só na Série B. Podia comparar. Pode pegar o futebol da época. Mas assim, algumas coisas específicas daquele jogo que, por exemplo, essa expulsão do Chiquinho, por exemplo. Pô, logo no começo do jogo. Posso ajudar ele? Antes da expulsão do Chiquinho, tinha que expulsar o Luciano Almeida. Que deu um carrinho. Criminoso nele. Sim. E quando eu falo, vocês não sabem. Cara, aquele jogo tem uma série de histórias. Uma delas, que vocês vão lembrar, tá 2-0 para nós, a bola sai para lateral e eu domino a bola, faço a embaixada e dou na mão do Sérgio, eu acho, ou do Chiquinho, não me lembro, acho que do Sérgio. Eu não fiz nada demais. Dominei a bola. Eu lembro disso. Lá em Santa Catarina, o falecido Milioli, colega de está no céu, no inferno, Deus é que sabe. Ele e o treinador da época, Edson Gaúcho, fizeram a semana toda dizendo que eu era um nordestino, arrogante, e que quis humilhar o Criciúma. Os dois nem sabiam que eu sou lajeiro de nascimento, catarinense, mas sou nordestino com muito orgulho. Mas na época não era ainda. Eu era já de coração. Sim. Agora eu sou de direita de fato. E jogaram isso lá. Então, você não tem ideia, quando nós chegamos lá, o clima de guerra. E para fechar, o torcedor que está em casa lembrar, morre um dos maiores jogadores da história do Criciúma no acidente, Michael Librelato, naquela semana. Ele morre no acidente na beira-mar de Florianópolis. O que a Criciúma faz? Leva a mãe dele para o estádio. Envolve o Paulo César naquele ambiente todo de comoção. O Paulo César não expulsa o Luciano. Eu não vou discutir a expulsão do Chiquinho, porque ele botou a mão na bola, mas pelo amor de Deus, cara, entre botar a mão na bola e foi no meio do campo, né? E quebrar o Juninho, como eles quebraram, foi no meio de campo. Critério, né? Que você tá Critério. E ele talvez não lembre. Nós salvamos. Eu posso dizer que eu salvei a pele dele. Quando a gente para jantar no restaurante, eu acho que posso falar, não existe mais a Taliba, que era no caminho entre, que eu conheço bem Santa Catarina, e minha terra, entre Criciúma e Florianópolis, aí pegar o avião. Quando eu desço primeiro, quem que estava sentado na arbitragem? Eu falei, Paulo, você tem... Me ouça, irmão. Você tem 2 minutos, sai antes do time descer. Porque eu não vou fazer nada em você, não. Mas eu acho que vai ser difícil segurar. E ele, inteligentemente, ele pega a arbitragem e sai, né? Eu acho que eles nem viram. Não. Eles. Graças entendeu? Porque eu desci na frente, que eu conheci o dono do restaurante, para Jorge Mota pediu para que eu conversasse com ele. Que o Jurandir Júnior, nosso grande Jurandir Júnior, falou com ele hoje. Está em Boca Raton, Estados Unidos, que vai fazer parte da festa, mesmo estando longe. Então, esse jogo ele é marcado por vários. Outro fator decisivo o Juninho tocou. Eu entendo o sentido de Jorge Mota oportunizar a renda, mais público, mais o PV. Nós tínhamos metido 4-1 no Criciúma, lembram? E aquele dia, pouca gente também, tomara que lembre, jogou Dino, Alisson e Juninho, um 3-5-2 com 2 meias. Ele, Alisson, e na frente Clodoaldo e Vinícius. E o 3 zagueiros, que eram os melhor do Brasil, Marcão na sobra, Erandi, Angelim. E nas 2 alas, os 2 ases. Aí me arrepia. Sérgio e Chiquinho. E naquele dia o Dudu não jogou, estava no 3º amarelo, mas o Dino jogou. Hoje o pastor Dino, nosso irmão. Isso. E nós demos um chocolate. Quem lembra desse jogo, o torcedor que está em casa quando vê esse programa vai lembrar. E o gol deles foi feito pelo Paulo Baia. Que ele volta a fazer 3 gols de novo na carreira dele, só uma vez da vida, naquele jogo lá da chuva. Porque a gente toma um gol também, outro fator indecisivo, no final do primeiro tempo, lembra? Tá acabando o primeiro tempo 0-0, mesmo com a menos, a gente... E eles fazem um gol, ou ele bate uma falta de longe no rebote, eu não sei se foi ele, ou... Eles fazem 1-0 no finalzinho, aí eles vão pro intervalo, mas com 1-0 ainda dava nós. Porque tinha sido 2 aqui. Só que daí, bom, por mais que... E a gente faz 3-1, o Vinícius faz o gol, e daí toma o 4, que o Paulo Baia fez 3 gols. O time melhor, isso em Santa Catarina, cara, eu vou contar uma coisa que o torcedor cearense, ele vai adorar, o torcedor do Fortaleza. Eu só fui ser aplaudido por torcedor do Criciúma, agora, depois de tudo isso que passou na minha vida, que eles me odeiam,
quando agora recentemente eu vou com o Caravaggio, que vocês nem sabem quem é, um time que era de segunda divisão, de um bairro de Nova Veneza, que foi do lado de Criciúma, é como se fosse aqui, talvez, no Horizonte? Não seria, né? Não. Um bairro de Horizonte. É o Maracanã. Maracanã. Um bairro que enfrenta o time do Criciúma. E nós ganhamos do Criciúma lá dentro, homem. 2-1. Aí eles me aplaudiram. Aí eu chorei, eu disse, pela primeira vez essa torcida, porque ela me odiava desde aquela época, inventaram um monte de história, que eu quis fazer isso aqui, eu não quis fazer nada. Entendeu? E no final também, só para lembrar, quando termina o jogo, eles são campeão 4-1, Moacir Fernandes era o presidente, a gente tá saindo triste com o resultado, que queria ser campeão, e merecia, era melhor time que o Criciúma, nosso time era melhor. Um torcedor, um diretor com uma idade meio, que veio me agredir, rapaz. Idade para ser meu pai. Eu vi isso ir para cima dele, eu falei, não. Melhor aí, não. Aí o presidente veio, Moacir, tira ele daqui, vocês já são campeão, vão morar. E meu pai, minha mãe, meu sogro, apanharam na arquibancada, sofreram, mesmo, foi horrível. E eles, quando vieram aqui no jogo anterior, foram tratados, vocês não têm ideia como foram tratou, sendo Criciúma aqui, ó, foram muito bem tratados. Então Santa Catarina, que é o meu estado, que eu nasci, não retribuiu para mim, a gente nordestina, o que foi feito aqui. Pelo contrário, nós sofremos lá antes, não conseguimos ficar em Criciúma, lembra? Tivemos que ficar no hotel, numa cidade próxima, porque tinha ameaça. Cara, eles criaram um clima de... E os dois times já tinham subido, gente. Não tinha necessidade, mas criaram um clima, e esse clima, fora alguns outros fatores que eu não quero mais levantar aqui, mas que foram durante a semana não foi uma semana de título, foi uma semana difícil interna, de gestão, de várias coisas que eu nem quero tocar mais nesse assunto, que já vamos pensar para frente, mas que o resultado final foi injusto, foi. E o Paulo César é uma figura que o Juninho fala, a minha esposa sabe, eu tiro do canal. Se ele tá de comentarista, eu troco. Porque não gosto nem de ouvir. Quando às vezes ele faz o comentário, eu falei, Jesus, porque ele mudou nossa vida. Sim. Se a gente fosse campeão brasileiro, mudava tudo. Era outra história. Cruz, Juninho, todos eles. Além de que, Juninho foi para a Turquia, Sérgio foi para o Vasco, Chiquinho foi para o Vasco, Vinícius foi para a Arábia, Finazzi foi para o Corinthians. Enfim, todo mundo quando você faz uma grande campanha... Depois né? Sérgio foi para o Sport. Sérgio foi para o Sport, que hoje ele disse que foi o melhor contrato que ele também fez. Foi para o Náutico. Isso, então assim, ela alavancou várias situações, mas o título era diferente. Para nossa vida. Verdade. Então ele ficou devendo isso para nós e para a torcida do Fortaleza. Entendi. Aí vocês falaram, só para ter esse ponto do PV, né? A gente escuta que muito jogador, assim, eu não sou jogador lá de fora, como leigo do gramado, que eu penso que o PV é melhor para você atazanar o adversário, etc. Coisa que o Juninho confirmou. É lá a Bomboneira Cearense, macho. Eu apelidava assim. O que é que na faz? Bomboneira Cearense. Mas o que é que faz, às vezes, algum jogador? Não, prefiro jogar no Castelão, que é um estádio Esse maior. cara não é daqui, velho. Duvido que você pergunte. Olha, eu te desafio a você perguntar pro Juninho, pro Sérgio, pro Vinícius, pro Clodoaldo, se eles preferiam. Eu tô falando jogador da terra. Certo. Agora, se você perguntar, talvez, eu nem vou estar aqui, seja quem for, ele talvez vai dizer, não, Castelão. E pergunte pro torcedor onde ele se sentia. A minha esposa ela dizia o seguinte: nós vamos pro jogo e sabemos que a Técnico tá 2-0. E era verdade. Começar essa história hoje que eles falam, os treinadores portugueses chegaram no Brasil, agora são gênios da bola, pressão alta, nós já fazíamos, só que o Cruz chamava de primeira linha, que o falecido Lula Pereira, meu mestre, que me ensinou, dizia Cruz, primeira linha é lá em cima, segunda linha entre as dois em meio campo, terceira linha no círculo central, e nunca marque na quarta. Hoje os caras estão marcando na quarta linha, macho, lá atrás. Copa do Mundo, vocês viram agora. Eu disse que virou goleiro linha agora. Futebol de salão. O goleiro vem jogar e faz passe longo, porque tá goleiro linha. Entendeu? Nós não fazíamos isso, né, Juninho? Em cima. Hoje nós estávamos vendo alguns lances, né? Sim. Agora, no último clube, nós fomos no Cascavel, que nós fizemos gol assim. Nós marcando em cima, roubando a bola, que nós fomos vice-campeão paranaense, pouca gente sabe. Recentemente, com o Cascavel, perdendo, só Deus sabe, pro time do Filipão e do Turra, ele sendo campeão invicto, sendo vaiado na arena. E que nós tivemos chance de matar eles, tanto na arena quanto em Cascavel. Não. O único jogo da história que deu mais de 30 mil torcedores. Juninho era treinador como eu na comissão lá. E pegamos um time que estava para cair e levamos a final. E repetindo essa fórmula. Time competitivo, valorizando alguns jogadores que estavam lá, que estavam meio, né, Juninho? 4 foram para a seleção paranaense que nunca tinham ido. Como aquele ano aqui, quantos foram? Eram considerados os melhores do Brasil. E tem um fato naquele ano que eu queria só lembrar. Só recapitulando, 2002. 2002. Fizeram uma enquete para saber qual treinador ganharia aqui para a seleção brasileira. Foi o único lugar que eu ganhei.
que o treinador de seleção ganhava. Aqui Era do ganhou Carlos Cruz. Cruz. Não tô falando, pelo amor de Deus. Não, claro, você tá resgatando a Mas história para que mim foi legal, tá uma bacana. honra. O povo disse não para a seleção, porque eles queriam aquele jogo na seleção. Sim, pra frente. Ora, pergunte qualquer torcedor do Ceará, homem, que tenha do Fortaleza, que viveu essas últimas décadas, ele vai dizer, Yara e Sérgio Alves e Mota era um ataque, e vai dizer Juninho, Clodoaldo e Vinícius era um ataque, só que no Fortaleza nós tínhamos, eu digo isso até hoje, muito mais opções, porque o Carlinhos, que é a prata da casa, Carlinhos Leguelec, Zagueiro. fala, jogou o jogo decisivo, homem, lá em Jundiaí no 6-1, e jogou muito. Rogério, companheiro de zaga, que era sergipano, jogou, porque aquele dia eu acho que Arandia e a Egelim Tava suspenso. estava suspenso. E o falecido Giba, treinador, achou que podia ir para cima do Fortaleza. E eu disse Matou. eu disse na palestra para eles: se ele vir como eles estão anunciando aí, nós vamos sair daqui. Não foi classificado. Só que eu não imaginava que ia ser 6. Quando acabou o primeiro tempo, eu falei para eles: moçada, não tire o pé. Foi ou não foi? Vamos embora. E aquele dia tem um lance decisivo. O Finazzi começa o jogo com o Vinícius, que no jogo decisivo eu botava as torres gêmeas fora, em casa o baixinho, lembra? Sim. Aquilo é obra divina, né? É obra divina. O Finazzi, me entenda, obra divina, porque o Clodoaldo entrar. O Finazzi tocha o tornozelo no primeiro lance e faz assim, o falecido Manuelzinho, para trocar. Quando eu vou chamar Mazino, olha quem que já tá do meu lado, Clodoaldo. Ei, tô pronto, mano. Tô pronto. Ele vai lembrar. Né, cara? Pode botar. Você não disse que eu ia decidir, porque na palestra eu falei baixinho, você não vai sair jogando, mas você vai entrar e vai decidir. Profetizei. Lembra o que ele fez? Ele fez. Esse aqui, ele fez as maiores partidas da vida dele. Pode pegar os gols, essa assistência. Ele faz o primeiro gol, acho, né? O primeiro gol do E o Clodoaldo só não fez chover, né, mano? O que nós vemos aqui. O Vinícius fez o gol do centroavante, que nós estávamos lembrando do Haaland contra o Brasil. Lembra o gol do Vinícius? Sim. Ele domina e chuta. Cara, é um time que não tem quem não lembre, porque jogava o futebol nordestino, nosso e de verdade. E jogar no Presidente Vargas, é o que eu falo sempre. Primeiro você tem que estar muito confiante. O treinador também tem que acreditar muito. E o jogador também. Porque né? assim, a pressão, o professor ficou bem distante aqui, eu vinha falando isso para ele. Professor, o torcedor do nosso tempo era um torcedor que cobrava bem, mas a gente já dava um espetáculo, então ele já marchava com a gente, porque ele já sabia que a gente ia para cima, que o nosso time era vertical, que a gente conseguia fazer, eu conseguia voltar mais rápido. O torcedor de agora é um torcedor que ele espera esse espetáculo, mas que algumas equipes não conseguem fazer. E, infelizmente, para os times, é mais fácil você jogar no Castelão, porque você vai ter mais espaço, o time vai conseguir tocar mais lento, Não tem ninguém aqui. porque não vai ficar aquela cuspindo pressão. no ouvido, né? E eu acho que é essa dificuldade que eles têm hoje. Concordo com o professor quando o cara não é nordestino. O cara não é daqui para ele não querer jogar no PV. Interessante esse argumento. Pode de você, jogar. Se quisesse me perguntar, você prefere jogar Castelão ou PV? Eles podem botar contra quem quiser no PV. porque no PV, assistindo o jogo, eu vi várias vezes, vamos supor, o lateral esquerdo pega na bola e tá ali no meio de campo, tem um espaço para ir, às vezes ele tá pensando, a torcida empurra e o cara vai, entendeu? No embalo da torcida que você tá. É verdade. Quando você colocar o programa, ou se você tiver me dê esse presente que eu vou ver depois, né? Coloque. No PV era 5-6-1. Nós pegamos a ABC, foi 6. Nós pegamos o Botafogo, foi 6. Entendeu? Foram goleadas históricas. Contra times. O Lira, coitado, não podia ver nós. O Lira, não fique brabo. Ele, né? Nós goleamos. Então, assim, a gente jogava um futebol que para muita gente era diferente. O falecido Zé, pai do Sérgio, quando conversava comigo, ele se emocionou. Ele dizia: me explica esse 3 zagueiro, macho. Porque ele queria entender. Porque tinha dificuldade. Era algo que tinha. Alguns colegas de vocês de imprensa também tinham dificuldade. É retranqueiro. Retranqueiro? Olha como é que nós jogávamos. E os alas. Os alas, duas asas. E a gente também não tinha nem muita altura. Se você for analisar, não era um time alto. Não era um muito time alto. ágil. Mediano, Era um time que jogava com a bola. Ele tinha a bola. Ele é o nosso estilo, né? O Fortaleza, eu acho que replicou isso em alguns momentos. Eu acho que o Rogério Ceni fez isso em alguns momentos. Zete fez isso na campanha, porque a gente 2004. passou muita dificuldade. Tem gente que fala, mas o Fortaleza subiu por acaso em 2004. Não foi por acaso. Ninguém sobe por acaso. Claro. Foi inusitado, né? Porque na última rodada precisava de algumas 2 gols em cima do Havaí. 2 gols. Assim, tem Mas algumas estava lá. Fora o jogo do brasileiro. E assim, tem algumas perfeito. coisas que eu replico para agora, que eu disse, esses campeonatos mata-mata, quando chega numa reta final que o Fortaleza vai disputar, e seja Fortaleza, seja Ceará,
eles não brincam em serviço. Porque a torcida empurra de um jeito que se deixar Fortaleza, Ceará entrar no mata-mata para decidir, é difícil esses times saírem. Então, se puder tirar Fortaleza e Ceará desses lances de mata-mata, por isso que eu disse isso pro presidente. Presidente, Rolim, calma, o time vai classificar. Quando chegar no mata-mata, é outro jogo. E jogar com Castelão lotado, o Presidente Vargas lotado, com o nosso poder de fogo, né? Porque a torcida é um poder de fogo, aí dificilmente não sobe, porque a gente já está acostumado, é a mística nossa. Difícil, aconteceu alguns anos que perde, mas se você for colocar historicamente, como o professor falou, a gente tem mais vitórias, né, quando chega nesses momentos do que derrota. Então, assim, é muito fácil. Deixa eu só, ainda falando sobre esse time de 2002, já a gente muda aí para poder falar não só de outros assuntos ligados ao futebol, mas como também um evento que a gente precisa Ceará, dar né? Tem um evento. Tem o Ceará também para poder a gente falar. Mas assim, cara, eu sempre falo nos meus comentários que assim, o torcedor cearense ele é mal acostumado e o culpado são vocês. Né? Porque a gente vem de safras muito boas. A gente tem um futebol alegre e um futebol destemido, como você falou, né, dos nordestinos, desde a década de 70 e 80. Se a gente for citar aqui alguns jogadores, a gente vai entender muito bem o que a gente está falando e são cearenses. Né? Se a gente for falar de Pedro Basílio, né, alguns jogadores que são referentes, são craques, né? São zagueiro, craque, lateral, craque, volante, craque. Então a gente tem essa facilidade. Então eu falo muito que assim, vocês, até a década de vocês, são responsáveis por essa exigência da gente, da imprensa e também dos torcedores. Vocês concordam um pouco com isso? Porque se a gente for pegar 2002, a gente vai ter um goleiro craque. Sim, paredão. Você vai ter um zagueiro. Xixi. Seleção brasileira, que é Ronaldo Angelini. Se a gente for escolher só um, a gente escolhe um por posição, tá? Porque senão a gente faz... Né? Tem que citar todo mundo. A gente vai ter um lateral ambidestro que você podia botar ele em qualquer canto do campo, que isso é uma coisa surreal. Sérgio, né? Você tem um volante que sabe sair pro jogo, como o Bechara, que o cara jogou com a 10 do Santos. Você tem um Juninho que Bechara 2002, ele sai. Bechara 2002, ele vai pro América e joga contra nós o mata-mata. Não, mas o que eu falo assim é sobre a essência do atleta. Mas esse craque vai quase nos tira, porque ele vai jogar contra nós. Isso. E tinha um tal de Zé Elias que batiam falta. Muito, Lembra, Juninho? Nós empatamos lá de 0-0, aqui ganhamos de 2-0. Cada falta dele, do Zé Elias. E o Jefferson fazia diferença, mas era um perigo. Porque Bechara, você tá certo. Total. É um craque. É um craque. Aí você tinha um Juninho que fazia uma ligação de defesa pro ataque. Com leveza, com criatividade, habilidade, olha, Hugo, pisar na área para fazer gol. Hugo, para mim, que eu tive a honra de trabalhar. Hoje eu estava dizendo, ele jogava com a 10 quando o Clodoaldo não jogava. E quando o Clodoaldo jogava com a 7. Mas assim, eu dizia hoje pro Carlinho, que é o filho dele, praticamente, que estava na família, lá, que eu estou lá na casa da família dele, você muito bem, a dona Rosa, o seu Luiz e a esposa dele. Eu tenho essa convicção que o que ele fez como meia não existe mais. A gente quer achar. Tá difícil. Mas não existe mais. Porque fazia transição, construía jogo, fazia gol. Pisava na área. Batia a bola parada e fazia algo que os meias da característica não querem fazer. A recomposição sem a bola. Então, hoje, ele disse algumas vezes, para você até no outro programa, que ele muitas vezes corria pelos outros, né? Para que o outro pudesse fazer o que faz. Ele tinha que se doar. E o que o Mota em 2001, quando vocês entrevistaram o Mota, ele vai dizer... O Mota fez 2000 com Yala e Sérgio Alves a mesma coisa. Isso. Porque o Mota tinha 19, 17, 18 anos e tinha que correr. Dizia, tu vai querer que Sérgio Alves... Além que Yala já competia mais. Mas Sérgio, característica é diferente. E o Mota fazia. Para que Sérgio fosse o artilheiro 2000, que Sérgio foi... Pouca gente lembra. Do Brasil. Tirando do Brasil. 21, e no ano seguinte eu perdi um jantar pro Vinícius, que ele disse, vou fazer mais gol que ele. E fez. Pode pegar a história. 23, claro. E quando ele fez uma a mais, ele olhou pra mim e disse, ganhei o jantar, ele ganhou. Então, por 2 anos seguidos, nós fizemos o artilheiro do Brasil aqui, gente. Aqui, nesse estado. E aí, pra finalizar, o Clodoaldo, que é o gênio do futebol cearense, né? Então marca pra ti aí, então né? é mais sobre isso, né? Hoje a gente tem essa exigência, justamente vocês são o culpado. Mas, Hugo, aí a pergunta que vale $1 milhão. Pra vocês que estão em casa, ver esse programa, obrigado, programa brilhante. Acho que poucas vezes eu tinha um programa desse nível de alegria, de felicidade. Parou de nascer Juninho Cearense, parou de nascer Clodoaldo, parou de nascer Angelim, parou de nascer Andi. Parou... Não, gente, eles estão aí. Agora nós temos que buscar eles. Nós temos que ter uma ação enquanto clube. Da forma correta. Enquanto clubes
porque não é só um aqui. Nós temos o Ceará lutando com dificuldade agora. Hoje tem um jogo decisivo. Mas, enfim, que precisamos ter ações que... E esses caras pode ser que não estejam aqui. Que estejam no interior. Ou que esteja aqui pertinho. Vocês são Tem que buscar eles. Vocês são treinadores. Quem é que deve buscar esse cara? Você responde, eu respondo. Que você é a tua área de especialidade hoje. Assim, ó, o primeiro ponto. Estão dando autonomia para eles? Serem Clodoaldo, serem Juninho? Estão dando oportunidade para eles? Ou estão trazendo nigeriano, com todo respeito a argentino, africano, uruguaio? Isso. Então, assim, a gente está matando o sonho. Entendeu? Então, isso é um ponto que eu estava agora no Nação e eu debatia muito. É muito bonito. Você pode estudar, pode fazer todos os processos, mas tem uma coisa que é o convencimento. Você convencer o menino que ele pode. Na minha escolinha, eu fiz uma reunião dizendo que o professor Cruz vai lá e eu conversei com os pais e teve um pai que pediu a palavra, eu disse, pode falar. Ele disse, eu gosto de você, porque você pega os que têm déficit de atenção, você ensina todo mundo igual, você não tem esse negócio que, vou pegar o filho do Zezinho, que é um Pelé ali. Não, você pega o que não tem condição, ou teoricamente é o menos com qualidade, e você dá a oportunidade para ele produzir, para ele desenvolver. Então, assim, nas categorias de base, a gente tem que deixar o jogador ter autonomia. Tá, tem que ter a parte tática. Eu acho que é top ter a parte tática. Mas e aí? Ele vai chegar, vai marcar, que tem agora um negócio. Bota o cara do lado direito, com o pé trocado, bota o pé... E quando ele chegar na linha de fundo, ele vai fazer o quê na linha de fundo? Se ele tá com o pé trocado. Ele sabe bater com a esquerda, ele sabe bater com a direita, ele sabe fazer gol de cavadinha, igual o Clodoaldo, que fazia com... Ele é treinado para isso. Parecia que batia lateral. A gente foi eliminado da Copa do Mundo porque não teve jogador que teve essa... Isso, perfeito. Quando tem uma lambreta, quando o menino, na minha escolinha eu vejo que dá uma lambreta, eu digo, dê de novo. Faça de novo. Até fazer... Pedala. Eu tenho treinamento de pedala. Porque eu vi isso perto de mim. Eu vi um gênio que mudava de direção e num olhar, eu olhava para ele, eu já sabia se ele queria no pé ou se ele queria avançar da bola. Então, quer dizer, isso aí são coisas que a gente perdeu um pouco da nossa essência, mas por causa da gente. A gente quer ser os nossos treinadores, em a grande maioria, porque a gente tem que... Também eu acho que o jogador de futebol, principalmente o ex-jogador de futebol, ele começou a estudar mais, mas ele não pode se corromper. Eu estudei, eu estou agora num clube, então eu tenho que fazer tudo certinho. Não, mas tem que deixar o espaço da essência, né, Juninho? E eu acho que é isso que o professor fala que eu vou ser o sucessor dele, porque eu não vou perder a minha essência por nenhum dirigente, nenhum diretor. Eu só vou contratar, como eu disse para o professor. Querem me contratar? Querem. Eu vou deixar um time ofensivo para cima. Vai defender? Vai. Vai ter um sistema defensivo? Vai. Mas eu vou deixar ter autonomia. Posso pegar esse gancho? Na base, seja professor, não seja treinador. Mas ser formado, ter um curso superior não significa que você é bom profissional, gente. E não ter também não significa que não é. Ser professor, professar, o termo professar, vem de afirmar, de reafirmar. Então, ser professor é reafirmar. Deixa a criança brincar, deixa ela ter uma idade que eu chamo, nós vamos falar sobre isso na palestra, já entrando, sobre a fase da experimentação. Quer ser goleiro, quer ser lateral, quer ser centroavante. E outra, se possível, não jogue no campo 11 contra 11, trave grande, com criança, porque ele vai se frustrar, ele vai pegar pouco. Tem que ter outros mecanismos, gols móveis, bola menor. Hoje eu vi ele comprando bola adaptada. Quer dizer, isso é um trabalho de qualidade. Não é porque ele está aqui. Ele criou aqui a Liga das Escolinhas, que promove eventos em que o resultado é secundário. É muito mais um evento de participação que você... Te agradecer, porque eu vi que você falou muito sobre isso outro dia. E é isso mesmo. São eventos que vão trazer de volta o que nós estamos perdendo. O que aconteceu com a Itália, você que vai ver esse programa... Vai ficar gravado aqui. Se o Brasil não acordar nos próximos 10 anos, vai acontecer com o Brasil. A Itália perdeu a identidade italiana de jogo, o calcio, catenaccio. E aí virou no que virou. E estão perdidos. O Brasil precisa voltar a ser Brasil. Gente, eu me assustei essa semana. Nós estamos recebendo treinadores de outros países para trabalhar com base no Brasil, gente. Com tanto treinador brasileiro. Não estou dizendo que tem que negar o espaço, mas na base
Treinador estrangeiro. O cara não conhece a nossa essência. E que não joga como nós. Você acha que o Ancelotti vai pensar com o brasileiro? Jamais. O pensamento dele é italiano. Primeira, não tomar gol. E se der, fazer. Você acha que o Real Madrid... Ele ganhou o Real Madrid jogando contra-ataque. É só... Estude o Ancelotti. Nunca teve time propositivo. Sem falar que era uma seleção de craque. Ele escolhia... Justo. Né? Mas jogando no contra-ataque. O Abel Ferreira joga como o Palmeiras. Ah, tá ganhando. Mas como é que ele joga? Bola longa. Pô, Rogério sempre bola longa. isso. Agora você pega a nossa escola, a nossa essência, e quando você fala, me perdoe só discordar, eu acho que é bem acostumar e não mal acostumar. Tá. É bem acostumar. É ver o bom. O falecido Lula, vou citar de novo, que é meu mestre, né? Luiz Eduardo, filho dele, vai ver esse programa, vai se emocionar. Ele dizia, Cruz, o que seria do branco se não tivesse o preto? O que seria do preto se não tivesse o branco? Agora, por que tem que se odiar os dois? Por que não pode se amar o branco e o preto? E é verdade. Então existe uma maneira só de ganhar? Não. Mas a nossa essência brasileira, e aí tô aqui na minha casa, nordestina, não pode ser perdida, gente. Se nós não resgatarmos isso no médio e longo prazo, nós vamos ter problema. Não é só financeiro, é técnico. Você falou do Lula, né? O Lula também é Luiz Carlos. Luiz Carlos Bezerra Pereira. Isso. O Lula, é assim, quando eu trabalhava no jornalismo esportivo, fazendo cobertura de jogo, para não falar besteira, o meu consultor era o Lula. Eu ligava para ele para tirar. Lula, eu tô pensando isso. Diga aí, guerreiro. Aí você vê como é a honra do consultor que eu tive. É emocional, porque eu sinto muita falta. Falei para ele hoje. Eu andando aqui, onde eu vou, eu sinto ele, cara. Eu liguei pro filho dele agora à noite, o Luiz Eduardo, que tinha uma reunião. E eu disse, quero te ver para dar um abraço, porque o Luiz Eduardo esteve visitando aí. O Lula, só para vocês terem ideia, uma vez que eu tive o desprazer de enfrentar ele, que tomara que a gente já teve também de se enfrentar. Foi empate. Foi empate. E ele estava no Havaí, eu no União São João, 2 vezes. Nunca ganhou do outro. Eu estava no Nação, peguei ele no Carlos Zenô, ele no Carlos Zenô, a gente empatou. E depois agora Juventus, eu tava ganhando dele de 1-0. Finalzinho. Aí arrumaram um empate lá, um pênalti. Entregaram a paçoca. Meu time entregou a paçoca, fez um pênalti, a gente empatou. Eu disse, até falei pra Carol, eu disse, tá em casa. Melhor o empate que aí. Mas que ele não tem isso. Tem que estar junto. A imprensa, se Deus quiser, há muito tempo. A imprensa de Florianópolis começou a criar o Messi contra aluno, o Messi contra Florianópolis, né? Havaí, União São João. Ele pegou o microfone e disse o seguinte: olha, que só ele para dizer isso. Ele disse, rapaz, eu nunca vou brigar com o Cruz. E Cruz é tão meu irmão que ele dorme na minha casa com a minha mulher e minhas filhas. E eu faço mesmo na casa dele. Porque nós temos respeito e amor um com o outro. Então vocês nunca falem que é. Aqui é 2 treinadores que vão se enfrentar, e claro, cada um vai fazer o seu papel, mas eu amo o Cruz, eu sei que ele me ama. E isso é verdadeiro. Então, ele de uma maneira bem Lula Pereira, que ele é assim, de dizer, resumiu o que era a nossa relação. E que hoje eu digo para ele, desculpa, que eu rezo e torço que ele tenha saúde, para que ele possa prosseguir nessa jornada, que ele é mais jovem que eu, já estou com 62, mas ainda vou trabalhar um bocadinho, porque tem saúde e qualidade de trabalho, e nós vamos estar juntos, se Deus quiser, mas que ele possa seguir, porque nós precisamos de legados do bem nesse país. Legados do bem. E o Nordeste, para mim, é um legado do bem. O Lula Pereira, eu nunca vi ele falar isso em entrevista, mas o Felipão, depois de ganhar o Penta, foi entrevistado, não me lembro que programa foi, ele pergunta, alguém perguntou para ele, você conversa com alguns treinadores para pegar dicas, não sei o quê, às vezes você está com um problema na cabeça, não sabe como identificar. O Felipão disse, rapaz, um dos caras com quem eu falo é o Lula Pereira. Porque o Lula Pereira derrotou o Felipão na final do campeonato. Não, mas sabe por que isso? Puta, você vai ter uma história aqui que essa é inédita. Hein? Opa! Pode ligar pro Felipão. Eu era treinador do Ceará, naquela campanha alavancando o Ceará, e o Felipão estava sofrendo na seleção, lembra que ele tinha barrado o Romário? Sim. E eu aqui, ele me entristeceu. E o Lula estava desempregado, o Lula estava aqui. E o Lula ia lá em Porangabuçu ver treino, né? O Lula lá manda e desmanda, né? Mandava, né, mestre? E aí, ele com o Dimas, tal, também, os dois devem estar juntos, resenhando, os dois alvinegros. Aí, eu disse, mestre, eu escrevi uma carta pro Filipão. Dei para ele ler. Ele começou a ler e começou a chorar. Porque eu dizia na carta, Filipão manter os conceitos dele, ele, Dona Olga, que eu conhecia a esposa dele, mas não tinha amizade. E que era muito parecido com eu e Sandra. Casamento longevo. E que ele mantivesse os critérios e acreditasse no potencial que ele não só ia classificar o Brasil, como ia ganhar a Copa. O Lula disse, você tem que mandar isso aqui para eles. Mas como é que eu vou mandar? Eu não conheço ele. Na época, o pessoal que assistia vai rir. Tinha um tal de fax. O pessoal nem sabe. Fax. O pessoal botava o papel de um lado e esse do outro. Em outro estado, né? Aí, como é que eu vou mandar? Ele disse, sim, o Negão, né? Ligou pro Murtosa. Aí o Murtosa atendeu. Diga, Negão. Ei,
Cruz foi mandar um negócio aí. Qual é o hotel que vocês estão? Número tal. Tava em São Luís do Maranhão. Ia pegar a Venezuela. Mandei. No dia seguinte, fomos lá na barraca América do Sol. Que o Lula era amigo dos caras. Ainda tem por aqui. Ele com aquele celular de tijolão que abria ele e disse: Cruz, vamos ligar, pobre, vê se recebeu o teu fax. Aquele jeito dele. Aí atendi o Mortosa sempre, né? Que sempre auxiliar nas ligações, né, Juninho? Peço que ele atenda pra filtrar, né? Aí o Mortosa: diga, negão, recebeu o fax? Porra, recebemos? O homem quer falar. Aí o Filipão veio emocionado: porra, Lula. Que eu disse, cara, auxiliar do Lula, tá no celular. Aí o Lula disse: não, peraí. Pô, não mandou pra falar com o Filipão. Cara, quando você vai falar com o cara que é ídolo teu, você fica meio abestalhado. E eu comecei a gaguejar, o Lula me deu muito. Para, mas fala o nome aí. Daí eles, guri, aquele jeito dele. Daí ele emocionado, me agradeceu. Daí eu falei pro senhor, o senhor vai classificar, você tinha ganhado a Venezuela, lembra? E vai ganhar a Copa. Daí ele assim, eu só tenho uma dúvida. Tô te contando algo que é verdadeiro, hein? Eu digo, passa pro negão. Aí pergunta pro Lula. Lula, eu boto Luizão o Ronaldinho Gaúcho hoje no jogo, que Edilson tem que jogar. Daí o Lula, sem pensar, disse: esse Ronaldinho Gaúcho é tudo que falo mesmo, macho. O Filipão então é gaúcho que nem você, bota ele, que se fosse cearense, eu botava o cearense. Quando ele disse, eu dei um murro nele. Eu disse: ele tá perguntando pra você o que nós faríamos. O Filipão sempre teve centroavante. A dúvida tem que ser Edilson ou Ronaldinho. O Luizão tem que jogar. O Luizão tem que jogar. Aí o Lula, pô, o Cruz falou um negócio, aí o Murtosa pega o telefone. Ei, os auxiliares sabem mais que o treinador. Porque eu tô falando desde manhã cedo do Filipão. Aí o Filipão Foi quem disse, fez o gol, né? O Luizão. o Filipão disse, então eu vou pensar e vou decidir. Aí o Lula disse, o Lula é da religião africana, você vai pular 7 ondas. Isso é verdade, viu? E vai dar certo, e vai dar certo. O Murtosa que ele pulou as 7 ondas. Que ele, né? Não vou duvidar. E aí à noite estamos sentados, eu não sei qual era o bar, cara, que o Lula gostava de ir nos lugares aqui. Ele gostava de ficar sentadinho no lugar mais simples. Eu falei pro Ginho hoje lá no Sérgio, ele ia adorar aquele lugar lá. E acabou que tem aqueles microfones da Globo. Tchá, 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 tchá. Saiu a escalação do Brasil. Rapaz, quando falou Luizão, nós se abraçamos. Daí o garçom, o que é que foi? Eu digo nada. Ia contar os caras dizer. É mentira, né? Mas é mentira esse abestado. 3-0, 2 gols de Luizão. Eu nunca falei com o Luizão na vida, não conheço ele. E nós calamos o Luizão naquele dia e o Brasil foi pra Copa. Aí o Lula disse: Cruz, ele vai ligar para nós. Eu digo, vai nada, meu. O Filipão vai ligar. Vai. Deixei ele, eu morava no hotel, no centro, deixei o Lula em casa, ele tinha tomado uns goró ele. E ele disse, vai ligar. 2 horas da manhã, eu tô dormindo, eu tinha treino outro dia. Toca o telefone. Quem era? Filipão, ó, e Murtosa, cheio de água. Me agradecendo. Aí eu chorei pra caramba. Olha aí. E o Brasil. Aí eu disse pro Lula: mestre, ele não vai falar em mim na entrevista. Quem tem que falar em mim é você. Porque o Filipão não podia falar que o Cruz do Ceará, agora falar que o Lula tinha treinado o Flamengo, tá tudo certo. E daí foi isso que aconteceu. Olha aí, cara. Por isso que ele fala se conectando aí. Viu, gente? Isso aqui eu tô contando, pode? Obrigado por essa informação. Essa é a verdade. Falando em Lula, falou no Ceará, falou em algumas coisas, vamos aqui mudar um pouco as camisas. Porque o Juninho, principalmente, é um dos jogadores que é ídolo do Fortaleza, mas que pouca gente sabe que já andou em Porangabuçu e já jogou lá. São 2 caras que muita gente, todo mundo tem assim a dúvida e aposta para dizer que nunca jogou, que é o Juninho e o Lúcio. Né? Para quem não sabe. O Lúcio não lembra do Ceará. O Lúcio já jogou no Perdi Ceará. a aposta. Pronto, aqui, ó, já é um aqui a mais. Mas eu queria que vocês falassem, primeiro o Juninho, até porque a passagem do Luiz foi mais, o torcedor do Ceará lembra muito, até por conta de fatos, né, bem acalorados, né? Porque o Luiz Carlos Cruz tem essa característica. Fala um pouquinho pra gente essa tua passagem pelo Ceará, na verdade. Né, assim. A minha passagem do Ceará foi justamente em 2005, né? Logo após eu estava com o professor no CRB. Foi 2006, perdão. Isso. Porque em 2005 eu estava no CRB. Aí eu cheguei depois desse time que foi campeão. Né? Porque assim, eu estava jogando no CRB em 2006, em 2005 eu era o capitão do professor lá no CRB. Eu tinha contrato com o Atlético, né? Contrato bem grande. E o Atlético foi me emprestando, né? Botou pro Santo André. Atlético Mineiro. Aí foi me emprestando. Para justamente eu dar a resposta de novo para poder voltar. Desculpa mais uma vez, porque foi para Turquia, mas quando... Né? Voltei pro Atlético, aí fui vice-campeão mineiro, né? Somente. Aí rompi o ligamento, né? E fiz o tratamento, aí o Atlético começou a me emprestar. Até para eu desenvolver de novo, para poder voltar pro clube. Que infelizmente eu não consegui, que foi uma coisa que ficou
bem marcante em mim, porque eu queria muito dar a resposta no Atlético, porque eu escolhi voltar para o Brasil e voltar para o Atlético. Entendi. Eu tinha São Paulo e Atlético. Somente, Aí né? eu escolhi ir para o Atlético, porque na minha cabeça eu vi aquela torcida, né, do Atlético, eu digo, pronto, eu vou ser ídolo no Atlético. Mas às vezes Deus coloca a gente Perfeito. em alguns momentos e a gente tem que escolher e infelizmente no treino, no Alfredo Jaconi, uma brincadeira, o Gaúcho foi bater uma falta, e aí eu também bati a falta, dava uma de teimoso batendo falta, e uma brincadeira, eles tiraram a bola, quando eu bati, chutei só o vento, e aí já rompeu já no Alfredo Jaconi, o Rodrigo Lasmar na gaveta já disse, não, vai ter que operar, e aí um tratamento que era coisa, naquela época, mais simples, ela foi demorada, e eu voltei naquele ano para Fortaleza, né, que eu tive também a escolha de escolher Figueirense em 2004 ou Fortaleza. Vindo da Turquia. Depois que eu vim da Turquia, do Atlético. aí no Atlético, eu fiz o Mineiro, joguei 8 jogos do Brasileiro da Série A, e aí machuquei. E aí começou o tratamento. Tratamento rápido, quando faltava uma semana para acabar a Série B, eu tive uma reunião com o Carlos Alberto, que era o diretor, e aí, vão me utilizar? Carlos Alberto disse, Juninho, conversei com o treinador, né, na época era o Procópio Ferreira. Era o que era do São Caetano. Não era um bom amigo, mas... O Bonamigo tava e saiu no Brasileiro. Né? Entrou o que era do São Caetano. Não, o que era do São Caetano foi campeão da Libertadores. Jair Pisserni. Aí o Jair disse que não ia contar comigo pro Brasileiro, para a continuação do Brasileiro, que tinha 2 propostas. Uma do Figueirense para disputar A e outra do Fortaleza. Quando ele disse Fortaleza, eu digo, tô dentro. Aí eles disseram, só que tem um problema. Eles vão te buscar amanhã. Aí eu não consegui falar com o meu empresário não queria, porque queria que eu continuasse na A, e eu disse, não, eu vou para B. Aí ele, não, mas tem que esperar o Gustavo, eu digo, não, tem que esperar o Gustavo Feijó. Quem decide a minha carreira sou eu vou para Fortaleza. Aí tava com a minha esposa, cheguei em casa, troquei de roupa e a gente já veio de avião no jatinho do presidente da Santana Texto. Eu assinei lá mesmo no Rio de Janeiro, 6 horas da noite, eu fui o último a entrar no bid. E aí foi a melhor escolha que eu fiz, porque consegui subir de novo um clube que eu já tinha subido, né, de novo. Então, difícil, hein? 2 acessos, fazendo gols importantes, né, também, decisivos em Jundiaí, fazendo o segundo gol que, se a gente não fizesse 2-0, a gente era eliminado, e eu fiz o gol no último minuto do jogo. Então, assim, e naquele momento que eu vim pro Ceará, voltando a situação do Ceará, é porque no CRB, Fernando Teixeira foi lá, a gente teve um atreveiro numa entrevista dele pós-jogo, o professor sabe, eu sou muito pelo grupo, e naquele momento eu achei que a entrevista dele no primeiro tempo, no intervalo do jogo, não foi uma entrevista bacana, porque eu estava atrás e escutei, e quando ele voltou para o vestiário, que até depois eu falei com ele, mas ele não me desculpou, mas não tem problema, segue a vida. Eu nunca respondi um treinador, eu acho que é a pior coisa que você responder um treinador, né? Mas nunca deixou de se posicionar também. Nunca deixei de me posicionar. Questionar de homem para homem. Claro. Então, naquele momento que a gente estava tomando de 3-0 do Atlético, lá no Mineirão, ele falou algumas palavras que não eram verdade sobre o nosso time. Nosso time não estava bem no jogo, e fui questionar que o nosso time era aquele, e ele disse que ele não tinha montado o time, que queria outras peças, isso no intervalo do jogo, e eu não concordei. E aí ele disse, não, então você não vai voltar para o segundo tempo. E daí encerrou minha passagem no CRB. Eu achei que não ia dar certo a gente continuar. E aí teve 2 propostas, uma do Bahia e outra do Ceará. E aí já tinha tido um problema com o meu empresário, porque ele não queria que eu voltasse pro Fortaleza. Você sabe quem era o empresário dele? Não. Ele não vai falar, eu vou falar. Posso falar? Pode. Hoje é vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó. Olha aí. Aí, nesse momento, ele sabe que eu escutava muito o Gustavo, que num jogo lá contra o Paulista Jundiaí, o Juan Figo veio com cheque para me comprar do Gustavo Feijó. E eu disse para ele, pode rasgar o cheque, na época era R$200 mil. Pode rasgar, porque eu tenho fidelidade à pessoa que trabalha comigo. Juan Figo. Então, assim, Juan Figo queria o Juninho. Aí eu fui e disse que não. Ia mandar pro Real Madrid, sei lá para onde. Aí eu disse que não, porque eu queria... Eu sou muito fiel à pessoa que estava me colocando, né, que na realidade estava trabalhando comigo. E nesse momento da decisão para vir para o Ceará, foi um momento que a gente teve um diálogo, e ele disse, olha, eu acho melhor você voltar para o Ceará, eu te fiz algumas propostas de alguns clubes, e aqui no Ceará eu acredito que você vai fazer o máximo
para poder desempenhar um futebol como você fez no Fortaleza. Já tinha um nome aqui. E eu já tinha um nome, e eu disse, então pronto, vamos. E aí, o primeiro momento foi muito bacana, os primeiros jogos. Aí teve a parada da Copa do Mundo, o Ceará estava numa zona de rebaixamento, e aí as coisas não foram caminhando como eu imaginava. Eu fiz 2 gols, um até de cabeça, né? Eu fiz 2 gols com a camisa do Ceará, foi pouca passagem, muito pequena. Por isso que eu disse, jogar de verdade, eu joguei no Fortaleza. Tava com você, Jorge Henrique, não tava? Tava com o Jorge Henrique. Assim, o casamento não pegou, a torcida do Ceará pegava muito no meu pé, querendo que eu fosse o Juninho do Fortaleza, mas o Juninho do Ceará não desbancou como o Juninho do Fortaleza, e aí o casamento fechou, né? Porque não teve casamento. Teve uma tentativa de um atleta que queria voltar para o cenário, não conseguiu, e depois eu tive em 2008, eu consegui ir para o Vila Nova, né? O Vila Nova subiu da Série C para a Série B, eu consegui no acesso, então eu tive acesso da B no Fortaleza, da B para A, duas vezes no Fortaleza e no Vila Nova, com aquele time do Túlio, eu tive um acesso. Quando você levou o Sérgio também para lá? Que eu levei o Sérgio, eu e o Sérgio, a gente contribuiu muito na subida do Vila Nova da C para B. Então eu tive 3 acessos brasileiros e voltei para Fortaleza em 2008, campeão cearense. E aí foi a minha última passagem pelo futebol cearense no Fortaleza, né? Então, assim, aí estancou aquela situação do Ceará, porque você sabe, o torcedor ficou muito chateado comigo. Lógico. Quando eu vesti a camisa do Ceará, eu entendo o torcedor, porque o torcedor era um torcedor que viu o Juninho ídolo, né? Pô? E aí foi pro Ceará porque eu não tive proposta do Fortaleza. E também porque era um clube também de massa. O Ceará aqui no futebol é um Fortaleza e Ceará, são 2 times grandes. Então a gente tem que respeitar. E eu sempre respeitei. Total. Eu acho que eu nunca desrespeitei. Eu acho que eu tenho muito cuidado. Você tem esse perfil, né? Porque assim, você tem duas paixões que você não pode querer arrumar. Quem é Ceará tem que torcer pro Ceará. E hoje eu tenho alunos Fortaleza e Ceará. E eu acho que é ótimo que eles tenham vontade de jogar no Fortaleza e Ceará, porque isso vai alavancar e vai fomentar esse sentimento de não torcer para um time fora do estado. O time que eu torcia quando criança em Pernambuco é Sport Recife. Então eu sou Sport Recife. Depois, Juninho, você tem outra paixão? Tenho. Fortaleza porque eu subi os times e fiz o ganho de campanha, mas vou para torcer. Qual é o time que você torce? Sport. Eu não sou Palmeiras, eu não sou, com todo respeito aos outros, não sou Bahia, não sou. É o meu time quando criança. É do estado dele. Que é do meu estado. Então, assim, então eu acho que é muito válido os meninos mirins, não é Vasco, não é Santos, não, é Fortaleza e Ceará. A gente não pode a gente não pode perder essa cultura e essa linha. E é outro benefício que vocês trouxeram, né? Porque até então, anos 90, 2000, a gente não tinha acesso, né? Ao futebol cearense jogando jogo grande, né? Jogo grande, trazendo os grandes times para cá. Foi tu que falou hoje para nós o que nós fomos o primeiro que colocou o time na primeira divisão? Alguém falou? O Jurandir Júnior. Jurandir Júnior falou. Mas teve o Ceará em 56 mil. Mas não. Que foi Taça Brasil. No formato, né? Num formato que é de Campeonato Brasileiro que hoje a gente conhece e tal. Como nós, né? É o time de 2002. É o time de 2002. Já você falou da passagem breve, já o Luiz não, né? O Luiz tem uma identificação também com o Ceará aí que foi um negócio sério, né? Não, esse ataque, porque assim, não só pelo ataque. Como foi a chegada no Ceará? Não, primeiro tem que lembrar o 7 Jeep. Sim. Você tava naquele jogo, não? 7, quem era o treinador do Sergipe, macho? Rapaz, eu não lembro, né? Quem era o treinador do Ceará? Arnaldo Lira. Não fica bravo comigo. Eu tenho imagens desse jogo, mas eu não lembro. Lira nem voltou para Fortaleza, foi para Maceió, macho. Também depois de uma dessa. Gilmar Serafim jogava. Sergipe meteu 7-0 no Ceará. E eu lancei um moleque chamado Vicente, lateral esquerdo, que fez um gol e pulou no meu colo. Essas cenas são... O futebol sergipano, toda vez que tem Ceará e Sergipe, eles ligam para mim. E o 7G, professor, 7G, virou. Que absurdo. E aí, como a gente faz aquela goleada histórica, que nunca mais vocês vai ganhar do Ceará de 7-0, isso aí, né? Mas aquele dia, um time jovem, como a gente sempre tem, transição rápida, foi 7-0. E aí, começa o Lula Pereira a dizer que eu tinha que vir, porque o Lula é Ceará. Uma vez deram a camisa do Fortaleza no programa nacional para ele assinar, eu fiquei bravo com ele. Eu não assino.
Eu disse que eu não podia ter feito isso. Por respeito, mas- Ele sabe, você tá aí no céu. Eu falei isso pra você. Mas eu entendo, viu, Lula? Eu não assino essa aí, eu digo, macho, tu mora lá, mas tudo bem. Ele era Ceará, isso aí é indiscutível, Lula é Ceará. Aí, ele faz a cabeça da época da diretoria e eles trazem, depois do Ceará, tomou 6 da Tunaluso na Série B lá em Belém. Aí chama Cruz, né? Só que eu chego aqui, tem um fato muito marcante. Isso é 2001, macho. 2001. Antes da minha estreia, no sábado, a minha sogra falece, ó. Eu perco a minha sogra, que era minha segunda mãe. A minha esposa liga, eles estavam fazendo mudança de Aracaju pra cá. E a minha sogra morre, a mulher veio de vir pra cá, tem que ir pra Santa Catarina. A mãe morreu, ó. Sim. Um infarto, ninguém, estava bem de saúde. Ela tinha ficado com a gente em Aracaju quase um mês antes. E daí a nossa vida vira maluca. E na véspera de estrear pelo Ceará, eu chamo a assessor de imprensa, ó, eu vou dirigir esse jogo, mas eu tô de luto. Era estreia. Então, peço para a imprensa paciência, que hoje eu não vou falar com ninguém depois do jogo. Pedi que fizesse um minuto de silêncio. Empatamos 1 na estreia. A imprensa meteu a lei em mim, que quando estava no Sergipe lá na entrevista, que chegou agora, Foi 1 com quem aqui, a estreia? Lembra? com a América de Natal. América de Natal. Aí eu pedi uma coletiva e expliquei. Levante quem tem mãe aí. Imagina para os repórteres. Quem tem sogra? Eu perdi minha segunda mãe, minha sogra, pô. Então foi por isso que eu não dei entrevista. E me respeitem. Era um momento de luto meu. E aí o presidente, na época, acho que era o Átila, Átila Bezerra. não permitiu que eu fosse no velório da minha sogra, porque eu ia estrear o homem. Fabinho, diretoria. Tá bom. E daí, dali, a minha esposa disse: não, eu vou ficar com o pai, eu vou cuidar e você toca aí. E daí não precisa falar que fizemos aquela arrancada, tiramos o Ceará da zona que estava. E a nossa chegada no vestiário é fantástica. Eu já contei isso pro Juninho. Imagina, eu chego no vestiário, tá sentado quem? Sérgio Alves, Yarley, Mota, França, Ricardo, goleiro. Nossa. Eu olhei e disse: o que é que tá vendo aqui? Não sei se eu posso contar aqui a resenha, mas bom. Aí alguns falaram lá, Todo mundo é gente boa ali. alguns falaram assim: o treinador dá muito treino. O outro falou: a diretoria só paga quem joga. O outro falou, saiu várias verdades ali. Daí eu peguei no braço do presidente e falei: presidente, daqui pra frente, né, Dimas? Tá no céu, né, Dimas? Tá lembrando? Todo mundo vai receber agora, a partir de agora. Não. Ou recebe todo mundo ou recebe ninguém. Que mais? Treino, vai ser um período só. Sérgio Dória, preparador físico. Tá bom o período? Tá bom. Né? Tá cansado, né? Então vai ser um período só. Aí eu falei assim, eu também. Como é que foi nós e vocês? Que o Sérgio era meu preparador físico, Sergipe. Vocês querem aquilo? Querem? Aí o Mota tinha estado comigo no Ferroviário lá atrás. E disse: seja o senhor aqui. Mota deve estar, vai ver esse programa. E aí eu peço para Mota, numa reunião individual de Mota, eu vou jogar sim, mas eu preciso que você se doe pelos dois, né? E trouxe o Yarley para ser o 10, para ser o Juninho. Sim, eu Lembra? Lembro. E até hoje eu digo pro Yarley, até hoje, ele vai ver esse programa. Aquele passe que ele dá pro Gabiru lá, Sim. ele aprendeu no Ceará, em 2001. Que eu botei ele jogar de 10, que na Espanha chama de enganche. Porque o Juninho fazia. E o Yarley tinha uma jogada fantástica, que a bola vinha, ele girava, lembra? Ele dava um tapa assim, já girava e já acelerava. Salão puro ali. Do salão. Escondia. E ele e o Yarley, bom, não precisa dizer que aquele time, a gente perde pro Havaí, lembra? Em 2 jogos. PV aqui, né? Desfalcadíssimo de Absurdo, zagueiros, que eu não tinha um elenco que era muito curto. Perde 3-2 aqui e 2-0 lá. Quando tava empatando 0-0, o Lopes foi expulso. Lopes volante, tava 0-0. Aí com a mais o Havaí tinha Marquinho, tinha Gauchinho, timaço. Ainda teve um gol contra aqui também no Isso. primeiro tempo. E aqui 3-2. Damião, né? Isso. Aqui 3-2 e lá 2-0 e perdemos o acesso. Mas ficou um trabalho bom. Eles renovam meu contato, que o Lula não queria que eu renovasse. Cruz, espera que o mercado, aí minha agonia, porque eu queria ficar aqui. Eu digo, vou trazer minha família. Pô, eu sempre gostei campanha daqui. boa, né? Então, Renovei o contrato. Na mesma noite que nós fomos eliminados, eles chamaram lá no PV, no Porangabuçu, a diretoria. Eu assinei naquela noite, o Sérgio Dória. O Lula ficou bravo. Você renovou! Você nem esperou o mercado. Mas eu queria ficar. Liguei para minha esposa, aí vou para casa de férias e volto para fazer a pré-temporada lá numa serra, acho que é Guaramiranga, né? Guaramiranga. Que nós fizemos a pré-temporada. E fizemos a pré-temporada, daí chega Zezinho, aí aquele time todo. O Romário do Nordeste. O Romário do Nordeste. até o driblezinho que ele fazia também. Assim. Tem que respeitar. O craque do Zé. Sacode. Aí tinha Tiaguinho, né? tinha Tiaguinho, alagoano, que hoje é professor de educação física. Aí, na pré-temporada, vem começar a Copa Nordeste, empatamos com a América aqui 1-1, homem. E na segunda-feira, primeiro dia de aula dos meus filhos. Santa Úrsula, acho que é o nome. Acho que é Santa Úrsula o nome. Acho que é Santa Úrsula. Colégio ali perto onde morava.
Quando eu tô dando um treino, um repórter vira e diz pra mim assim, um amigo, eu fiz muita amizade, nunca tratei mal ninguém. Ei, tu foi demitido. Eu, o quê? Foi demitido. Eu disse, mas tá brincando? Acabei o treino. Falei pro Sérgio, fica aqui que eu vou lá. Quando entro lá em Porangabuçu, não sei se existe ainda a sala da diretoria, quando abro a sala, tá sentado todo mundo com um cidadão chamado Clóvis Dias. Ixi. Sentado na mesa, o presidente, eu disse, é verdade o que eu vi lá? Aí baixaram a cabeça, eu falei, ai. Aí eu comecei a chorar, eu falei, gente, é o primeiro dia de aula dos meus filhos. Aí esse cara diz, não, você tá fora. Você tá fora. Eu fui demitido assim, macho. Aí você imagina, eu chego na escola buscar meus filhos, a minha esposa já escutou na rádio, aí eu chego na escola, Vitor vem correndo, pai, passei no teste, vou jogar futsal. A Marisa, pai, fazer natação. Aí eu, com o olho já inchado, mas eles eram crianças, chegamos em casa, como eu sempre fiz com eles desde pequeno, se fiz certo ou errado, sentamos na sala, eu contei pra eles. Pai, fui demitido, nós temos que ir embora. Hoje meu filho fala muito isso. O Vitor hoje ele é médico, né? Falou, pai, eu nunca quero passar o que o senhor passou. Eu era pequeno, não lembro, né? Porque o Vitor acompanhava, né? Era maiorzinho, né, Juninho? O Vitor acompanhava mais. Era o nosso mascote, Fortaleza 2002. Treinava com eles. Cara, eu fui demitido, velho. Ali eu pensei em largar a bola. Eu não larguei a bola porque o Vitor virou pra mim e falou, pai, o senhor tem uma carreira, pelo amor de Deus. Aí eu pensei em largar. Não larguei. Aí quis o destino. Ó Deus, obra divina. Que tempos depois, quem me liga? Rochinha. Aquela resenha dele, que falamos hoje com ele. E Jorge Mota. Quer treinar o Fortaleza? Cara, eu não perguntei quanto que ia ser. Eu disse, quero. E o que é que falta? Você tem que chegar aqui, que tem já um clássico, e é o terceiro turno, tem que ganhar o terceiro turno, que senão vai ser campeão Ceará. Mas eu já pensei, na série B. No acesso. Eu digo, vamos tentar fazer o curto prazo, mas pensando no longo prazo. Pouca gente lembra. Eu cheguei aqui, nós ganhamos do Ceará 3-1, macho. 3-1. E aí vieram todo mundo no microfone. E aí? É vingança? Eu digo, jamais. Porque foi a primeira torcida que gritou meu nome. Luiz Carlos, você lembra? Que você achava que era você. Luiz Carlos, vem aqui. O Tito Ceará vai lembrar disso aqui. Vai lembrar. Vai dizer pra você. E eu fui, que eu ia agradecer. E eles, depois que eu fui embora, gritavam meu nome na arquibancada. Ficaram bravos. Porque eu fui demitido numa situação vergonhosa, gente. É vergonhosa. E aí eu volto pra cá. E aí... O resto da história... Não, mas tem uma história fantástica. A gente ganhou do Avaí 2-0. Que esse aqui jogou muito, tava lembrando dele já hoje. Pelo Fortaleza. Foi o dia que morre o pai do Banfor, se eu não tô enganado, tá? Dela do Sirigado lá, ó. Acho que é Banfor. Belfort. É o Belfort. O pai dele morre. E a gente ganhou do Avaí 2-0. Inclusive tá no grupo que eu falei pra vocês lá do WhatsApp. Isso. Eu vou adicionar vocês. E eu quero lembrar o nome, Jesus. Ele chega pra mim depois de jogo, um torcedor com um livro, um caderno. E puta, vou emocionar. Ele disse, nesse caderno aqui, que tá em branco, você vai escrever a história do Fortaleza, que lá não deixaram você fazer. Aqui você vai escrever uma história. Esse caderno, que eu disse que eu tinha comprado o caderno, meus filhos eles não usaram. Aqui você vai escrever. Eu peguei aquele caderno. Se você está ouvindo, você está vivo, por favor, depois mande aqui. Que eu esqueci seu nome. E naquele caderno nós escrevemos Acesso 2002, aí o resto é história. Entendeu? Mas tem essas histórias. Né, cara? Que coisa linda. Mas eu nunca desrespeitei a torcida do Ceará. Fez isso ou o filho do Belfort? Não. Quem fez isso é um torcedor que eu queria lembrar. Um torcedor bem conhecido. Mas ele vai aparecer. Se o Jorge Mota ou o Rochinha vão dizer, porque todo mundo se emocionou no vestiário. Imagina, o cara chega com um caderno, ele quis matar, né? Porque, sabe quem era o treinador do Avaí nesse dia? Era o Adilson Batista. E sabe quem era o gerente? Era o Minelli, homem. Rubens Minelli. E na volta, para quem não vê esse programa, no avião, a esposa do falecido Pantera senta num banco, eles não sabem que ela está sentada, e eles estão na frente, eles dizendo, esse time aí vai subir. O Minelli, que era, mestre Minelli, disse, eu nunca vi o time jogar como esse aí. Aí o Adilson ficava dizendo, 3 zagueiros, os caras discutindo no avião. Como é que o Fortaleza, como é que a gente jogava? Porque era lindo, cara. Que né? depois o Adilson começou a utilizar também. Claro! Né? Sabe onde é que ele está hoje? No Cruzeiro, coordenador da base. Gente, a gente acabou aqui dando uma esticada no papo. Você vai entrar no evento, né, agora? Não, é o cartão. Tá, deixa eu só perguntar também aqui, só uma curiosidade, né? Vocês têm superstição? Tipo assim, rapaz, essa cueca aqui me deu sorte. Você não lembra eu, 2002, macho, a camisa? Eu só usava a camisa vermelha e uma azul. Mas lavava? Não, pelo amor de Deus. É isso que eu tô Se eu dizendo. usava no jogo a vermelha e eu, no outro jogo azul, quando acabou eu dei pro torcedor. Quando nós subimos, né? Azul ou a vermelha? As duas. As duas. As duas.
E a minha mulher até hoje, por que você deu? Porque eu queria deixar aqui. Foi um troféu para aquele torcedor. Porque o ali, senhor né, não cara? entende até Se hoje. viu até lá, né? Claro, Depois parou. quando a gente, que é uma cena linda de contar aqui, pô, eu sou muito emotivo, pisciano, né? A gente, que eles estavam 2-0 no primeiro tempo, eu quebrei um campo no intervalo. Porque eu falei a semana toda, não subimos ainda. Cara, E eles terminar o acharam, jogo, esse aqui porra. começou a dar de calcanhar. Aí no intervalo eu fui dentro deles. Aprendeu, né? Aprendeu. Eu falei, vocês têm 15 minutos para resolver isso aí. Daí o Clodoaldo disse, pessoal, 15 minutos. Aí quando a gente faz o gol de empate, ele passa meio vagabundo no bom sentido, né, Machinho? Ei, tá bom agora, vai jogar, macho, vira esse jogo aí. Quando faltava 5 minutos, o comandante da polícia, ele deve estar aí ainda, o senador do Fortaleza, passa em mim e diz, professor, se eu fosse você, saía antes. Porque eles vão invadir, e eles vão tomar roupa, o que tiver aí. Aí, quando eu olho para a porta do vestiário, quem tá lá? Meu filho, rapaz, pequenininho lá. Aí eu disse, aí eu saio abanando pra torcida, eles achavam que eu ia embora. Que eu ia embora do Fortaleza, eles achavam que era meu último jogo. Não! Eu tava me agradecendo, mas e daí não deu outra. Quando acabou o jogo, só que eu chego na porta do vestiário, o Vitor me abraça e diz, conseguimos, pai. Eita. Coisa linda. Aí é pra matar. E foi a superstição. Eu sempre gostava de antes de cada jogo, né? E olhar primeiro o entorno. E eu sempre. Do estádio ou no campo? Do estádio. Eu entro no estádio. Isso eu ainda faço até hoje. Olha aí como Eu é. entro no estádio e memorizo o que eu vou fazer. Então eu memorizo todas as ações que eu vou fazer no campo. Então, quando eu entrava ali no PV, que a gente ia aquecer, vou no estádio até a entrada e memorizo o que eu vou fazer. Eu vou andar por aqui. Hoje eu vou acelerar jogo, hoje eu vou finalizar, vou memorizar o que eu vou fazer. Gol. Hoje eu vou fazer gol. Legal. Eu memorizava e voltava. E eu fazia muito essa situação quando eu trabalhei com o professor, de auxiliar. Então, quando eu ia, eu falava para os atletas, memoriza o chute, memoriza o que tu vai fazer na hora que chegava na dinâmica do aquecimento, porque isso aí me lembrava o que eu ia fazer de positivo. Eu nem me preocupava o que eu ia fazer negativo. Então, vamos dizer que essa mania eu faço sempre. Isso não tem no livro, não, né? Não tem no livro, não. Tem livro, não. Não, isso aí, essa memorização eu faço até hoje. Cara, assim, a gente tem um quadro no programa, pra quem não sabe, né? Também não aparenta, esse rapaz aqui já foi árbitro de futebol. Já foi. Né? Durante 4 anos. Além de jornalista, Ator, humorista, escritor, produtor. Apitou nos bairros aí, macho? Já foi. Apitou nos bairros? Não, já apitou apitei em bairro. Então já saiu corrida. Já saiu corrida. Já. Eu tive a sorte de nunca ser batizado, né? Mas já saí correndo. E Acabou aí, de apitar o nosso jogo, né? Agora Vamos na hora, vamos. aí, vai mesmo pra apitar. Demais. Então pronto, nós chamamos o árbitro. já pegou. Foi, Tá fechado. feito. Então pronto. Já Sério mesmo? Não, é sério. Dia 30? Então dia 30 é você que vai apitar. Que honra. Que honra pra nós, pô. Já acabou, porque fica certo. Hugo, Eu você- só vou conseguir os assistentes. Consigo os 2 bandeiros pra resolver. Pronto, tá resolvido o Eu árbitro. sou um santo na vida desse Já rapaz. apitei alguns jogos como ele festivos. também. já. Pronto, então ótimo. Melhor ainda. Cara, e aí a gente Só tem deu um pênalti pra mim. Antes de fazer esse quadro, o Sérgio, lateral direito, lateral esquerdo, Maravilha. eu apitei alguns jogos já festivos, de fim de ano, não sei o quê. Ele é o cara que mais me perturbava. Eu disse, me ajude, rapaz, tô apitando aqui. É um jogo festivo, mas O homem vai tá lá. Ah, foi, impedimento, saiu. O filho dele hoje é o cara que mais sofreu pênalti na Série B 2002. Foi mesmo. Pode fazer estatística. Porque ele cortava pra dentro, né, mano? E Mas o Sérgio ficava me perturbando, porque ele disse, pressionando, só me ajuda, é um jogo festivo, pai, vamos brincar aqui, você levando a sério as coisas. Eu digo isso, sempre digo isso, rapaz, tu me perturba demais. Então a gente tem esse quadro aqui, que é o amarelo e o vermelho. Legal, e aí legal. quem faz as honras da casa é o nosso querido Luiz Carlos Gaveta. Tá aí, ó. Ele tem o cartão mesmo. Tá aí. Aqui. Tá aí. Já tá E aí, preparado. Começa pelo Juninho. Então, Pronto, aí o cartão, o amarelo e o vermelho, você pode ser para uma pessoa ou para uma situação, né? Por que a gente não diz assim, impõe que é uma pessoa? Porque é para não criar intriga, não sei o quê. Mas se quiser, fica à vontade. O Clodoaldo, ele pegou o vermelho, fez assim, Paulo de Oliveira. Primeira vez que eu vi o Clodoaldo com raiva. Assim, porque não rapaz, tava cheio, meu irmão, calma. Então, assim, é um cartão amarelo para uma situação mais amena, uma pessoa, e o cartão vermelho você já conhece qual é o. já foi árbitro alguma vez? Não. Agora É não agora. sou. Aí a câmera, cadê a câmera? Ali, Lembra? ó. É Tá pra aqui, onde tá aqui? aqui, Vou ó. olhar pra Pra cá. câmera. Você tá igual o Clodovil? Cara, Colocando na verdade. Isso aqui Na verdade. isso aqui é difícil para um árbitro, né? Primeiro, dar cartão é difícil, né? E ainda escolher um vermelho, que eu acho que é a maior punição, né? Então, assim, o cartão amarelo, o professor foi muito enfático quando falou, foi
a gente não ter tido um trabalho melhor para ganhar a final do campeonato em 2002. Eu acho que esse cartão amarelo serve para quando a equipe disputar uma final, você não atrapalhar tanto. Eu acho que, eu não vou dizer os nomes, mas esse cartão amarelo reflete que a gente poderia ter sido campeão, mesmo com todo o contexto. Para aquela semana turbulenta. Aquela semana não deveria ter acontecido. A gente deixou de ser campeão por muitos fatores, e esse cartão amarelo é para o dirigente entender que ele é dirigente, ele não é atleta de futebol, nem treinador de futebol. Porque quando eles querem tirar o treinador de futebol, eles já jogam logo vermelho. Então eu tô sendo ainda brando, tô dando cartão amarelo para eles por causa disso. E o vermelho foi para falta de critério, de critério de você, que deixou o jogo ir para pancadaria, aquela coisa feia que terminou, aquela briga generalizada que não poderia, de dois times brilhantes, Criciúma e Fortaleza e Criciúma. Eu acho que se tivesse tido a inteligência de apitar uma final como Fortaleza e Criciúma, a gente poderia ter tido um espetáculo melhor, né? Poderia a gente ter sido campeão? Claro, mas poderia não terminar como terminou. Uma pancadaria generalizada, onde o pessoal se vangloria que foi bonito, Fortaleza ganhou, perdeu na bola, mas ganhou na briga. Não. Isso foi um ambiente que ficou feio para uma final de dois times que fizeram tão bonitos, com muitos gols. Então, esse cartão vermelho foi para quem escalou um árbitro desse modelo para apitar uma final tão importante como foi daquele campeonato vermelho, daquele jogo, né? Então o vermelho vai para ti, viu, Paulo? Fica para ti também. Aí, mais um. Tá aí. Reincidente, Paulo Paulo de Oliveira. Professor, agora aí. Cara, eu vou dar o amarelo bem dado aqui. O amarelo para essa falta de brasilidade no futebol hoje. Boa. Pessoal, amarelo é alerta, viu? Não é o vermelho ainda. É um alerta, quer dizer que dá para recuperar. Nós temos que redefender a nossa escola e, claro, eu vou incluir a escola nordestina. Então, amarelo é para todo dirigente e todo hoje CEO, executivo, que criaram asas no futebol que não tinha e que hoje contratam seja por dados, enfim, para vocês. Esse amarelo é para vocês, tá? Boa. E o vermelho, mas sem errar, direto, pro etarismo. Eu tenho 62 anos e o que eu enfrento hoje é uma vergonha. Eu vi que eu estou ultrapassado. Já ouvi, hein? Fui fazer curso na CBF e dei aula lá. O etarismo. Não só comigo, tá? Com qualquer cidadão, qualquer cidadã. Você que tem saúde, inteligência, capacidade. Só para vocês terem ideia, no Oriente, o mais idoso é tratado com respeito. Se ouve ele. Aqui a gente é descartável. Nós não somos descartáveis. Vermelho e etarismo, não só no futebol, mas no mercado de trabalho. Não é só comigo, viu? Com muita gente. Perfeito. Tem muita pauta levantada aí, e essa a gente esquece muito de falar, né? Principalmente no futebol. Acho que tem que ser bem discutido e respeitado, como falou o professor aí. Eu até falei, vou até olhar para a gente sério, porque assim, eu não consigo. Qual o motivo? Tipo assim, entender, porque experiência vem junto com sabedoria. Você acumula sabedoria. Porra. Mas é isso. Sem lógica. Cara, falar aqui rapidinho, porque acabou que a gente deu uma estourada no tempo aí, para falar. Eu sei que tem uma importância gigante, a gente vai falar sobre isso. A gente já vem falando sobre isso em alguns meios de comunicação, que a gente não podia deixar de fora. Vamos fazer esse destaque, né? Eu acho que o bate-papo foi muito bacana, falar sobre história é muito bacana, emocionou muita gente, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar, até porque a gente vai reviver esses momentos, né? E aí entra o etarismo também, né? Sim. Porque se você não eleva o nível de um evento como esse, do tamanho como esse, porque a gente vai ter ali a história do futebol cearense, nordestino, brasileiro, porque vai ter o Fortaleza de 2002, mas vai ter vários atletas que passaram pelo futebol cearense. Um jogo festivo marcado para o dia 30 de agosto, e eu vou deixar o Juninho falar, fiz só essa introdução para poder a gente, né, pegar esse gancho do etarismo, que tem que acabar com isso, afinal de contas, eles ainda comandam muito o futebol dentro e fora do campo, estão dando aula em relação a isso. Tá aqui 2 exemplos, né? A gente tem de gestão e de parte técnica, tá? E queria que você falasse aí um pouco sobre esse jogo, né, que vai ter essa arrecadação, quilo de alimento, Presidente Vargas, palco que vocês amam. A primeira ideia foi a gente reunir as pessoas que trabalham
diretamente, e os invisíveis, que são o pessoal que trabalha na Liga das Escolinhas, que é uma liga que é formada não de atletas de base, e sim de atletas de desenvolvimento. Eu sempre falo que a liga, ela não foi feita para atleta de base, ela foi feita para atletas de desenvolvimento, que é aqueles atletas que vão se preparar para quando chegar numa base, eles terem uma condição de não se frustrar. Então, todos esses profissionais que têm as suas escolinhas, que têm os seus projetos, que disputam a liga, é o primeiro passo, fazer uma palestra com o Luiz Carlos Cruz, que tem essa levada dessa mesma ideia minha, deixar o atleta se divertir, premiação para todo mundo. Ela será dia 30, né, Juninho? Não, dia 28. Dia 28. 28. Aí no Teatro do Cuca, todo mundo comprou ideia, Zé Walter, tudo né? gratuito, palestra José gratuita. Walter, Cuca Zé Walter. É Cuca do José Walter. Isso. Primeiro. Aqui nós temos 6. Aí a gente fala o bairro, porque aí já identifica. Aí Cuca do primeiro Zé é no Cuca do José Walter, dia 28, às 15 até às 17 horas, para todos os treinadores e profissionais da área. Imprensa, a gente quer que vá lá, né, Juninho? A gente quer que imprensa. Eu sou treinador de basquete. Isso. Vai lá escutar, vai escutar o professor falando sobre, para não até dar uma melhorada no seu portfólio, né? Gestão, Gestão e tudo. Isso. Então a gente vai ter esse network, né, para a gente melhorar em tudo, né? Sim. E de noite a gente vai fazer com que a comunidade ali leve os pais, as crianças e a comunidade para escutar o professor Cruz. Vai ter uns vídeos, vai ter uma coisa bem bacana no teatro. E no domingo, que a gente fala que é a cereja do bolo, é esse evento com atletas, você agora apitando o jogo, já então a confirmado. gente já confirmado, então a gente vai ter o Hugo. Eu disse, Hugo, você vai estar do lado lá. Você é meu parceiro, todos os programas que eu participei, a gente vai colocar no portfólio, colocar direitinho, porque esse evento não é financeiro, é um evento gratuito, a gente precisa ajudar. Vai ter o quilo de alimento não perecível, já tem uma instituição. Tem muita gente falando desse evento. Já tem o presidente Vargas, que também tem as pessoas que trabalham lá, que vão ser agraciadas com essa renda, né, que vai ter de 1 quilo de alimento não perecível. Todo mundo da Secretaria de Esporte se envolveram, presidente do Fortaleza, e fazer uma despedida para os ex-atletas. Eu acho que isso é um básico do básico. Eu queria muito, eu falava muito com Deus, né, eu peço muito a Deus. Eu disse, poxa, eu queria tanto vestir de novo a camisa do Fortaleza para poder me despedir do clube. Não como... Porque eu sei que eu posso futuramente voltar em outra área. Sim. Mas me despedir jogando do clube, né? E fazendo uma partida boa, tendo um professor que a minha ideia era ter ele de novo, fazer duplas, parcerias e fazer um grande jogo para todos. E eu acredito que aquela turma daquela época quer viver isso de novo. Sim. Então, e o presidente do Fortaleza foi muito feliz quando ele disse que vai replicar não só com a gente, vai fazer os times campeões, vai fazer sempre esse evento. Fantástico. Então, assim, espero até que o Ceará também tenha iniciativa. Isso, por que não? Por que não? E eu acho isso aqui super válido, porque quem ganha a instituição, a gente não tem que ser, a gente tem que parar. Agrada todo mundo, cara. E a gente tem que parar com essa coisa de eu fiz, eu ganhei. Não, nós vamos ganhar, nós vamos fomentar o futebol. E você vê Dona nós Fátima hoje com você no telefone. Não, Dona Fátima é uma abençoada. O Fábio, o Sexta. Sexta-feira falou com a gente. O clube do Fortaleza é um clube, acredito que no Ceará também tem essas pessoas, é porque a ligação foi muito grande. Isso. Então, quando a ligação é grande, a gente tem o carinho, a paixão, tem muito amor envolvido. Aquele presente de Rolim disse pra você que foi lindo. Pô, eu fiquei emocionado com aquele time. O Marcelo Pagem tinha 19 anos e subia no Alambrado. Quando eu falo que ele tinha agora dele em São Paulo, falei, você trepava lá no Alambrado, caramba, você quer que ele... Você trepava lá, a gente via você lá com 19 anos. Você faltava aula para ir a jogo. Então, e uma das coisas que foi uma ideia, né, que eu digo que minha esposa disse, quando eu tô dirigindo, eu tô calado, é que eu tô pensando. Ela disse que tu não tá criando. E aí eu fui e pensei, poxa, toda vez que a gente entrava no campo, a gente entrava com a turma tinha a preliminar e a gente entrava com as crianças. Clube da garotada, mano. Então a gente vai fazer isso, vai replicar, mesmo que seja só 2 tempos de 10 minutos, para a criança estar lá perto, a gente sentir de novo aquela vai ter o plenário de crianças, meninos e meninas. Eu falei para ele que vai ser muito legal. Então, assim, gerações aí, então a gente torce para que vá lá, leve sua torcida, seja do Ceará, do Fortaleza, vai ter muita gente importante.
né? Muitos atletas que fizeram história, não é só de 2002. Isso. Tem atleta de 2013. Daniel tem hoje falou com a gente, Daniel Pô, Sobralense, Daniel falou com a gente, que é né? meu Pio. Leandrinho Aí você falou vai com a botar gente hoje. Leandrinho. Leandro Volante. Aí tem Leandro Leandrinho também, atacante aqui. o meia. O Leandro Lima, né? Você tá Leandro falando do Lima Leandro Volante do também. Ceará. É. Não, tem o Leandro tem o também, Leandro Leandrinho, do Fortaleza. volante Ele também do até- ele Fortaleza. tem até escolinha. Então Ele também tem. é uma base do Fortaleza de 2002 contra uma seleção cearense Isso, Master. isso. É. Misturado, Só né? que 2002 vai receber outros atletas de outros anos. Isso. Tem o Douglas goleiro que estava até agora há pouco no Isso. Maracanã, vai agarrar pela Ferroviário. seleção, Isso. vai jogar pela seleção cearense. Rogério, que foi volante do Fortaleza, Também. seleção cearense. Acho que o Michel também, né? Michel, Tá lá. Então, assim, vai torcedor ser. do Ceará e Fortaleza, torcedor do Não, futebol pô. cearense como um todo. Mas tá o lá, que, que é, né? aí, o que é importante? Que seja uma festa. É uma festa. Que a gente tenha confraternização. lá, a ideia do Juninho desde o início, ela é abençoada porque ela traz de volta o que o futebol cearense sempre teve. Paz entre todos, respeito e jogo de qualidade. Então que esse dia a gente possa ter uma festa linda. Claro que eu vejo vocês colocarem muita piedade, é o time 2002, é o time 2002, porque a ideia é essa, é o time que fez história, mas que está aberto a todos aqueles que vão lá nesse dia levar paz, bom futebol, alegria, Família. amor, família, que vai ter criança, Confraternização, né? fraternidade. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter um evento, vamos estar ainda da federação, Juninho, presidente, vamos fazer uma visita lá para ele também, vamos lá no sindicato, visitar o Jefferson também, nosso paredão, que hoje está trabalhando, para que a gente possa ter todas as pessoas envolvidas nesse processo, no sentido de que seja uma festa do futebol nordestino, futebol fortalezense, e envolvendo não só, porque vai ter atletas também que jogaram em Ferroviário, que jogaram em outros Total. times, Maranguá, sei lá, e outros que vão estar lá, porque é a festa do futebol nordestino, nosso, raiz, e de muita qualidade, porque nós temos qualidade. Verdade. O povo tá Vamos ansioso. embora? Bora. Cara, Por mim, ficava mais aqui, porque esse homem aqui tem história demais. né? Muito tempo, né? Mas quero agradecer demais aqui o Juninho, Luiz Carlos Cruz, né? Quero dizer também, puxar uma sardinha pro meu lado, que em 2018 eu consegui juntar uma parte dessa galera aí. Foi, né? Foi o jogo beneficente do Outubro Rosa, a gente conseguiu juntar lá, foi Chiquinho, Juninho, Bechara, Clodoaldo. Apesar que pegou fogo, né? Pegou fogo o negócio Tomara lá. que não pega, mas pega. Mas Sempre é- É pega. porque era um clássico. É da né? bola, né? Agora é um time com uma seleção. Tá? Deixa eu agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente durante esse período, agradecer também a Calegari Studios. Hoje a gente esteve num ambiente aqui bem agradável, né? Mandar um abraço pro nosso querido Eduardo, dizer que esse estúdio aqui é maravilhoso. A gente vem mais vezes aqui para poder estar seguindo com Na Cara do Golcast. Quero agradecer, Juninho, muito obrigado. Luiz Carlos Cruz, muito obrigado. pela honra, viu, meu irmão? Eu que agradeço. E aí a gente, Eu que Obrigado. agradeço a essa gente deixa esse parceria. espaço aí para Obrigado. você, para você se E despedir. eu agradeço a parceria, é o que eu peço. Vamos lá, vamos se divertir. Vai ter muita criança. Então, assim, a criança é espelho da gente. Então, quem vai para o estádio, vai torcer, vai comemorar Uma festa. gol, vai fazer uma festa. Então, fico muito feliz, Hugo, pela a oportunidade que você está dando. Que é isso. Você é uma obrigação o pra mim. mestre de obra, como se fala. Está fazendo a obra bem feita e a gente vai estar lá se confraternizando. Trazer o meu pai aqui, Luiz Carlos Cruz, é um prazerzaço. Eu estou devolvendo o que ele fez para mim, colocando no Fortaleza e me colocando como comissão técnica. Isso aí é só um pouquinho da gratidão que eu tenho por ele. E a palavra-chave, Hugo, que vocês viram os depoimentos do Tite, do Dorival, enfim, de todos, Do Fagner, do Kleber, esqueça do não. Fagner, que disse que vai estar na festa, que é nosso convidado, que teve. É gratidão. A gratidão é a memória do coração. Eu vou repetir. A gratidão é a memória do coração. Eu voltando aqui, é ser grato. Por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família, o que esse futebol fez na minha vida. E eu disse hoje, até o sogro dele se emocionou, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, mas vai demorar para mim ir embora. Mas no dia que eu for embora dessa terra, eu já falei para minha esposa, as minhas cinzas vão ser jogadas no PC. Eu quero que seja jogada ali. E vai estar tocando Luiz Gonzaga, Vida de Viajante. Quem conhece essa música sabe o que ela diz. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Aqui eu quero descansar quando se for, mas vai demorar. Ainda vamos ganhar muito Era tempo. isso que eu disse, pelo amor de Deus. Vai demorar. O caderno deixa estar aberto. Tem muita coisa para escrever, tem muita coisa. Então, gente, obrigado. Pedindo a vocês mais uma vez para se inscrever no nosso canal. Clica aí no sininho para toda vida que aparecer alguma coisa nova. E tá bombando aí. Agradecer a todos vocês. Estamos chegando a 17 mil inscritos, meu irmão, no YouTube. Isso é muito grande, muito gigantesco.
Agradecer meu amigo Luiz Carlos Galeta aqui pela parceria mais uma vez. E não esquece no Instagram, tá? No Instagram a gente também tá lá. Passamos de 7.000 inscritos. Seguidores, né? Lá a gente fala seguidores. No YouTube é que é inscritos. É muito gigante, principalmente pelos números de visualizações. Tem aquela promessa que não foi cumprida ainda. Você ainda não cumpriu. Tem que pedir o Marcelo de Lima Henrique. É uma camisa do Marcelo de Lima Henrique para poder sortear entre os seguidores do Instagram. Quando faria 10.000 inscritos? Já vamos chegar nos 20. Não, mas era 5 mil seguidores no Instagram, a gente já passou. Ah, tá, E 10 no YouTube. A gente liga já pro Marcelo Lima Henrique até aqui. O próximo episódio que a gente vai trazendo aí mais coisas para vocês. Obrigado, valeu.